Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Descida Dimensional. Capítulo 951-12. Augusto Ovilten. Alguém poderia pensar que ele era um homem de grande estatura, o tipo de homem que poderia causar ondas por toda uma galáxia com nada além de uma única palavra, o tipo de homem que teria uma aura que deixaria tal coisa clara. No entanto, embora fosse realmente verdade que ele poderia virar a Via Láctea de cabeça para baixo com um único pensamento, o resto não era verdade. Na verdade, ele foi facilmente ofuscado por alguns jovens autoritários e parecia indiferente a tudo isso. Pior ainda, causar o caos na Via Láctea pode não ser mais tão fácil para ele, já que as tendências ocultas desta galáxia só se tornaram cada vez mais pronunciadas. O próprio homem parecia um estudioso calmo. Ele não era estoico e, em vez disso, tinha um sorriso uniforme no rosto que o fazia parecer caloroso e convidativo. Ao mesmo tempo, embora não fosse baixo, também não era alto, tendo menos de 1,80 m de altura. Não parecia haver nada de imponente nele. Ele nem pareceu se importar quando o jovem o chamou pelo primeiro nome. Essa constatação pode ter sido chocante para muitos. O mesmo homem cujas decisões até seus próprios filhos temiam realmente parecia assim. Mas talvez fossem aqueles que conseguiam esconder seus pensamentos tão completamente que eram os mais temíveis. Se você e seus amigos quiserem encarar isso como uma caçada esportiva, não me importo. Considere o planeta solar como seu próprio território enquanto estiver aqui. Porém, também podemos cuidar disso para você, para que seu treinamento seja mais livre e desenfreado. A escolha é sua. A voz de Augustus era bastante equilibrada e comedida. Ele não falou muito alto nem baixo. E apesar de seu sorriso insinuante, suas palavras tinham alguma firmeza. Parecia que ele estava muito acostumado a traçar a linha entre o servil e o autoritário. O jovem alto, com dentes de tubarão, pensou por um momento antes de balançar a cabeça. Ele olhou para os outros jovens que estavam ao seu lado, mas todos eles tinham uma expressão que dizia que não queriam ser incomodados. Eles tinham sido a corrente oculta por muito tempo. Eles não queriam mais ser restringidos por nada. Não faz muita diferença. Nós iremos nós mesmos. Milímetros. Tudo bem. Augusto assentiu. Os jovens não pareciam precisar de muito mais do que isso e instantaneamente saíram do local de descanso, cada um deles usando seus próprios métodos para lidar com o calor. Muito em breve, não sobrou ninguém além de Augusto e seus assistentes. Pegue o que os scanners detectaram. August falou depois que eles desapareceram. Como uma máquina organizada, os atendentes começaram a se movimentar. Logo, Augusto tinha várias telas flutuantes diante dele. Que esperto! As imagens estavam muito obstruídas para obter uma visão adequada. Embora ainda tivessem conseguido capturar Leonel, porque ele havia viajado em uma explosão solar, não havia uma imagem clara dele. Mas no momento em que as imagens foram apagadas, Leonel ativou luz refrativa, fazendo com que ele desaparecesse. As únicas coisas que sabiam eram onde Leonel pousou e a direção inicial que tomou. Chefe da guilda, há grandes movimentos se aproximando do centro do planeta. É provável que esse indivíduo tenha isso como destino. Milímetros. Augustus assentiu, seu leve sorriso não desaparecendo. Envie algumas tropas de elite adeptas da ocultação. Não deixe nada acontecer com esses jovens, não quero que um único fio de cabelo de suas cabeças seja prejudicado. Sim, chefe da guilda. Augusto ignorou diretamente a escolha daqueles jovens. Na verdade, ele continuou a monitorar a situação, totalmente preparado para agir pessoalmente caso a situação o justificasse. Esses jovens foram a chave para alcançar o próximo nível. Todas essas disputas mesquinhas e esse conflito interno nada mais eram do que pedras em seu caminho. Ele vinha planejando há muito tempo desistir de seu pedaço da torta. Todas essas facções misteriosas que surgiram de repente dentro da guilda que ele construiu com seu próprio sangue, suor e lágrimas. Ele destruiria todas elas, uma por uma. Leonel não sabia que já havia sido descoberto há muito tempo. Mas como já havia decidido anteriormente, isso pouco lhe importava. Ele já veio aqui preparado para ser caçado. O mundo desastre proporcionou uma oportunidade única. Ao contrário de um planeta normal, mesmo que soubessem que alguém estava invadindo, não era necessariamente uma tarefa simples fazer qualquer coisa. Ao mesmo tempo, porém, Leonel estava ciente de que quanto mais perto chegasse do núcleo deste planeta, menor se tornaria o raio de busca, especialmente se já o estivessem monitorando. Então, ele ainda precisava ter alguma urgência em seus movimentos. Leonel, que atravessava as cortinas de lava como uma bala, de repente parou. Aqui está o primeiro. Neste mundo, Leonel nem precisou recorrer ao dicionário para encontrar jazidas de minério. Suas próprias afinidades e sensibilidades bastavam, principalmente após entrar na quinta dimensão. Ele podia sentir coisas a centenas de quilômetros de distância enquanto se concentrasse, e isso só era amplificado neste mundo. Este não foi o primeiro depósito de minério que Leonel encontrou, mas foi o primeiro que valeu a pena porque foi o primeiro com um grande estoque de minérios da quinta dimensão. Na verdade, esta veia sozinha era quase 70% da quinta dimensão. Se a guilda Via Láctea encontrasse esse depósito, seria definitivamente um incômodo. Eles não apenas precisariam estabelecer uma rota segura para chegar até lá, mas também precisariam de mineiros que fossem fortes e robustos o suficiente para lidar com a pressão nessa profundidade e com o calor ridículo. Como se isso não fosse ruim o suficiente, desenterrar tais minérios trazia perigos por si só. Quem sabia quando você iria se deparar com um minério do tipo combustível que implodiria na sua cara e levaria metade do seu corpo com ele. Mas para Leonel, 12 minutos? Capítulo 952, Rico. O pequeno Tolly respondeu aos comandos de Leonel quase instantaneamente.
No momento, Leonel estava coberto por uma fina pele prateada. No próximo, suas mãos cresceram para mais de 3 metros de tamanho, da base da palma até a ponta dos dedos. Se olhássemos de perto, seria até possível ver as mãos reais de Leonel movendo-se rapidamente, os dedos controlando cada ação do pequeno Tolle. Leonel deu um passo para o lado, saindo de uma cachoeira de lava e entrando em uma caverna sem lava. Sua mão bateu em uma parede lateral cheia do que pareciam rubis cintilantes. No entanto, em vez de causar uma forte explosão, o som era semelhante ao de uma mão correndo na areia. A grande mão prateada retirou a pedra dura como se ela não fosse nada mais do que um pudim. As marcas de seus dedos percorriam a rocha quase derretida, revelando minérios ainda mais brilhantes e refinados. À medida que Leonel se acostumava com esse método único de usar o pequeno Tolle, ele ficou mais ousado. Braços cresceram em suas costas e eventualmente ele tinha 10 mãos trabalhando ao mesmo tempo, cada um retirando minérios como se não fossem mais resistentes que o tofu. 10 é o limite agora. Não consigo esticar mais o pequeno Tolle. Leonel sentiu que sua mente poderia controlar mais dessas mãos grandes, mas havia um limite para o tamanho que o pequeno Tolle poderia se tornar. Leonel teria que ajudar o garotinho a entrar na quinta dimensão antes de tentar aumentar o número de mãos que usava. Sabendo disso, Leonel armazenou cerca de 95% dos minérios no cubo segmentado e permitiu que o pequeno Tolle absorvesse o restante lentamente. Ele tinha que ter cuidado com a forma como alimentava o pequeno Tolle, e era por isso que o garotinho não conseguia progredir sozinho como o pequeno Blackstar conseguia. Mas nesta atmosfera controlada, Leonel estava confiante em monitorizar ele próprio as coisas. Tal como Leonel calculou, em apenas uma dúzia de minutos a caverna era uma casca completamente oca. Não foi uma colheita ruim, mas os melhores minérios aqui eram apenas Tier 3 da quinta dimensão. Seria ótimo se eu pudesse encontrar alguns depósitos de minério de urbe e um depósito de aparas do diabo. Leonel disparou para longe. Ele acabou encontrando vários depósitos de minério de urbe, mas todos eram da quarta dimensão, então ele os ignorou diretamente. À medida que Leonel mergulhava mais fundo em direção ao núcleo do planeta, descobriu que a densidade da força crescia a cada momento que passava. Logo tornou-se um pouco sufocante para ele. Não, sufocante não era a palavra apropriada. Era mais como intoxicante. Leonel sentiu que estava ficando bêbado? A testa de Leonel franziu-se. Ele sabia que só porque algo era benigno em pequenas quantidades não significava que o seria sempre em grandes quantidades ou concentrações. As pessoas podem até ter uma overdose de água e ficar sem oxigênio. Não foi um grande salto dizer que isso poderia acontecer com o Force também. HM, tenho praticado passivamente a limpeza dimensional todo esse tempo, mas parece que isso pode ser perigoso aqui. Pelo menos pode ser perigoso se eu continuar assim. Vamos ajustar algumas coisas. Leonel foi capaz de usar suas mentes divididas para praticar passivamente o tempo todo. Graças a isso, ele já estava perto de entrar firmemente no nível 1 depois de apenas algumas semanas. Mas parecia que a combinação de sua afinidade com este lugar e a concentração da força o havia deixado com muita abundância. Uma abundância que sua mente não conseguia acompanhar. Interessante. Leonel tinha acabado de resolver o problema e se equilibrar quando avistou exatamente o que precisava. Ele sorriu de orelha a orelha. Eu sou rico. Leonel disparou para frente, espiralando através do mar de lava e chegou ao seu destino em apenas alguns segundos. E rompendo através de outra cortina de lava, pingando vermelho ouro, seu sorriso era quase visível sob a pele prateada do pequeno Tolle. Logo 10 mãos enormes apareceram novamente, varrendo o veio de minério impunemente. Quilograma após quilograma de urbe e ore chegou aos bolsos de Leonel, seu coração palpitando com as emoções de um novo rico. Ele finalmente encontrou seu primeiro depósito de minério urbe da quinta dimensão e, pelos seus cálculos, havia pelo menos 1000 quilogramas dele aqui. Isso fez com que seus ganhos em sua batalha com Shield Cross Stars parecessem brincadeira de criança. Leonel não demorou 5 minutos para limpar tudo. Depois disso, quanto mais fundo ele ia, mais frequentes se tornavam os depósitos. Ficou claro que quanto mais perigoso o ambiente se tornasse, menor seria a probabilidade de a guilda Via Láctea ter enviado pessoas tão longe. Porém, Leonel achou uma coisa curiosa. Mesmo nas minas mais manejáveis, ele ainda não havia encontrado ninguém. No planeta Vinceiro, ele teve que contornar vários mineiros para evitar problemas, mas não sentiu uma única alma neste lugar. Leonel não acreditava que fosse porque este planeta era muito mais perigoso. Ainda haveria pelo menos alguém, independentemente do perigo. Tinha que haver um motivo diferente. Um evento perigoso está chegando em breve? Ou há outro motivo para eles terem expulsado todo mundo? Leonel plantou uma pequena semente de dúvida em sua mente, preparando-se para qualquer mudança ou perigo potencial. No entanto, foi muito difícil diminuir totalmente o seu humor. Em apenas uma hora, ele acumulou mais de 8.000 quilogramas de minério urbe da quinta dimensão. Ele quase poderia pagar sua própria recompensa. É isso. Horas depois, Leonel finalmente começava a sentir uma pressão real deste planeta. No mínimo, o pequeno Tolle não conseguia mais permanecer tão indiferente como o garotinho costumava ser. Infelizmente, ainda havia um pequeno caminho a percorrer antes de entrar na quinta dimensão, então ainda precisava fazer um pouco de esforço. Leonel, porém, não estava pensando exatamente nisso. Em vez disso, ele percebeu que a concentração da força havia crescido a tal nível que a primeira mina de cristal da força que ele encontrou desde que a Terra estava agora bem diante dele. Leonel tinha certeza de que a guilda Via Láctea não tinha ideia de sua existência. Caso contrário, eles não teriam parado diante de nada para explorá-la. Mas agora, tudo isso não o beneficiaria? Não era apenas riqueza, mas a concentração de força é grande o suficiente para formar esta mina. Isso deveria significar que as artes da força natural também não estão muito longe daqui? Capítulo 953. Veio até nós.
Se a concentração de força já era alta antes, disparou agora. Se Leonel tivesse encontrado este lugar enquanto o cubo segmentado ainda estava em sua segunda fase, provavelmente não demoraria muito até que entrasse em sua terceira. Leonel entrou na caverna brilhante, com os olhos praticamente brilhando. Quer fossem as paredes, o teto ou até mesmo o chão sob seus pés, todos estavam cobertos por rubis com chamas prateadas dançando dentro deles. A dicotomia das duas cores proporcionou uma visão fantástica e muito bonita de se ver. Ash deveria ser um tipo especial de força de fogo. Oh, isso! As pupilas de Leonel se contraíram. Por mais bonitos que esses cristais parecessem, o instinto de perigo tomou conta do coração de Leonel justamente quando ele pensou em arrancá-los. Foram necessários vários momentos de observação, mas Leonel compreendeu. Essa força de fogo é perigosa. Para Leonel, que tinha a força estrela escarlate como uma bomba relógio dentro de seu corpo, dizer algo assim não seria nem um pouco chocante. Claro, o caráter desta chama que era perigoso para Leonel não era o elemento fogo em si, mas sim uma mutação única que provavelmente ocorreu devido a este planeta em questão. E de alguma forma, Leonel sentiu que isto era apenas a ponta do iceberg. Esta formação de túnel é formada quase como se tivesse transbordado de algum lugar. Só de olhar em volta, Leonel sentiu que estava na boca de algo que havia transbordado. Pela lógica, então, provavelmente havia uma região mais profunda e mais concentrada. Leonel desceu pela caverna e com certeza encontrou inúmeras perfurações e buracos que levavam a algo muito mais profundo. A parte infeliz era que seu corpo não cabia pessoalmente em nada disso. Talvez seja por isso que eles ainda não descobriram este lugar. Deve ser uma formação relativamente nova. Talvez alguns meses no máximo. Mas isso é surpreendente por si só. Para apenas um transbordamento de força causar isso, o que há do outro lado? O olhar de Leonel de repente se aguçou. Engula tudo, pequeno tole. Bloop. Em apenas alguns momentos, a mina de cristal da força desapareceu, engolida inteiramente pelo pequeno Toliver. O perigo era todo relativo. Não havia chegado ao ponto em que Leonel sentisse necessidade de dar um passo atrás. Além disso, esses cristais de força eram apenas tridimensionais. A única razão pela qual Leonel se preocupou em fazer com que o pequeno Tole os engolisse foi por causa de sua qualidade e também para preparar o garotinho para níveis mais altos. Bang! O punho de Leonel quebrou a parede oposta da caverna, expandindo as perfurações até que fossem grandes o suficiente para ele passar. A mudança repentina fez com que uma energia violenta subisse. Era o tipo de calor fervente que se esperaria de uma erupção de óleo aquecido ou de um geyser subindo para o céu. Absorva isso. Leonel redirecionou essa concentração selvagem de força para o cubo segmentado. Na verdade, Leonel queria formar cristais de força pura a partir desta estranha força elemental do fogo. Ele tinha a sensação de que essa força de fogo única poderia ser a raiz de uma mudança poderosa dentro de si. Seus pensamentos para melhorar seu fator de linhagem Snow Star abriram outra porta para ele. Ele tinha a maior afinidade com o elemental do fogo que alguém poderia ter. Ele não apenas controlava a fonte número 1 de fogo no universo, mas também a possuía na forma de um nó inato, a forma mais pura que poderia ter. Com tal afinidade, por que ele estava constantemente se restringindo a usar a força de fogo normal? Mesmo que ele ainda não pudesse controlar sua força estrela escarlate, não havia poderosas forças de fogo que ele pudesse controlar? E este chamou sua atenção. Se ele estivesse correto, ele poderia ser capaz de completar seu reino das 4 estações em uma única varredura. E se as coisas funcionassem como ele imaginou? Pode não haver ninguém abaixo da 6ª dimensão que fosse capaz de se igualar a ele. Pelo menos ninguém deste quadrante do universo, claro. À medida que Leonel mergulhava, o calor e a pressão aumentavam e os sinais de perigo disparavam. Mas ele avançou, cortando tudo como uma faca quente na manteiga. Por um lado, Little Tole separou as rochas e minérios que bloqueavam seu caminho. Por outro lado, o cubo segmentado sugou as altas concentrações de força ao seu redor. Para choque de Leonel, mesmo essa quantidade de força não foi suficiente para formar um único cristal de força pura. Para colocar as coisas em perspectiva, a quantidade de força que Leonel acabará de passar foi suficiente para implodir seu corpo 1000 vezes. No entanto, de acordo com o cubo segmentado, ele não estava nem 1% em direção à formação de um cristal de força pura. O olhar de Leonel de repente se aguçou. Ele estava viajando a horas, sua velocidade nunca diminuindo, mesmo quando o calor se tornava cada vez mais forte. Naquele momento, ele rompeu uma barreira, apenas para cair em uma névoa de ar sufocantemente quente. Leonel sentiu como se tivesse entrado num mundo completamente diferente. Ao redor, cachoeiras de rocha derretida caíam do alto. Mas o que era desconcertante era que alguns deles pareciam estar correndo em marcha a ré, como se não soubessem dizer qual caminho era para cima e qual era para baixo. Isso levou à estranha cena de 2 cachoeiras colidindo e ainda assim sendo completamente incapazes de eliminar a outra. Em vez disso, finas poças de lava pairavam no ar onde essas cachoeiras se encontravam, desenhando uma linha tênue que dividia esse mundo estranho entre movimentos para cima e para baixo. O núcleo? No centro de tudo estava o que só poderia ser descrito como um sol em miniatura, rolando em tons vermelhos, dourados e prateados. As finas poças de lava formaram um disco ao seu redor, sem vontade de se aproximar muito. Nas profundezas desses sóis em miniatura, flutuavam runas complexas de todos os tipos, pulsando com um poder inegável. É isso. Oh, parece que o ratinho veio até nós. A voz repentina fez Leonel piscar várias vezes. Capítulo 954, Névoa. Leonel, que ainda caía no ar, enviou sua visão interna para quem havia falado. Embora por instinto, ele ainda virasse a cabeça em direção ao som da voz. Os sentidos de Leonel avistaram 6 jovens.
Eles ficaram juntos na fina poça de lava, a uma certa distância do sol em miniatura. No entanto, estava claro que, comparado a Leonel, todos eles estavam tendo problemas. Aquele que falou com Leonel em particular usava uma enorme armadura preta que irradiava um escudo forte que bloqueava grande parte da pressão dos outros. Ao mesmo tempo, aqueles que o seguiam não apenas usavam suas próprias armaduras, mas também pareciam estar segurando orbes brilhantes nas mãos. Esses são navios de força. Os recipientes de força eram essencialmente cristais de força artificiais. Eles começaram vazios e tiveram que ser preenchidos. E mesmo quando estavam cheios, eles não tinham a pureza dos verdadeiros cristais da força, muito menos dos cristais da força pura. Dito isto, em alguns lugares, eles eram usados como moeda de substituição para o minério urbe. Mas esses lugares eram geralmente grupos muito unidos, como famílias ou organizações especializadas em forças específicas que se beneficiariam de um navio de força específico. Porém, não parecia que esses jovens estivessem usando seus navios de força para acumular riqueza. Em vez disso, parecia que eles estavam absorvendo a força pura que a estrela em miniatura emitia. Essa força era tão pura que estava apenas a um passo da sexta dimensão. Leonel sentiu que não tinha informação suficiente para adivinhar o que estavam a fazer, mas ele acreditava que provavelmente tinha a ver com o treinamento deles. Ele girou no ar, eventualmente pousando agilmente em pé. Então, ele fez algo que os jovens nunca poderiam esperar. Ele os ignorou. O jovem com dentes de tubarão ficou sem palavras quando viu Leonel desviar o olhar deles, concentrando sua atenção no centro do mundo. Assim como ficou atordoado, ele finalmente deixou de lado o escárnio e realmente observou Leonel. Naquele momento de choque antes que sua raiva inevitável se instalasse, ele ficou atordoado. Espírito metálico? De tão perto, não havia como não saber o que revestia o corpo de Leonel. Naquele momento, qualquer raiva que ele deveria sentir foi completamente dominada pela ganância. E no entanto, só porque ele queria, não significava que poderia atacar Leonel diretamente. Por um lado, ele ainda era responsável pelas vidas daqueles que estavam atrás dele. Se todos fossem indivíduos de sua própria família Midas, tudo bem. Mas havia 2 indivíduos da família Radix, um dos quais era sua noiva, Líblia. De repente ele falou. Comparada a ele, sua noiva era praticamente uma anã. Ele tinha 2,5 metros de altura, mas ela era quase 1 metro mais baixa que ele. Libli foi a única que não reagiu muito à aparência de Leonel, seu olhar focado em seu receptáculo de força enquanto ela calculava algo continuamente. Não, Libli falou sem erguer os olhos. Suas chances de derrotá-lo neste lugar são inferiores a 1%. Suas chances de pegar seu Metal Spirit neste lugar, mesmo se você fizer isso, são menos de 1% dessa probabilidade. Se você agir, a probabilidade de o resto de nós morrer será superior a 60%. O noivo de Libli, Dimo, quase estendeu a mão e a pegou pelo pescoço esquelético quando ouviu essas palavras. Mas tudo o que recebeu foi um leve olhar de Libli antes de sentir todo o seu corpo ficar mole. Dínamo rangeu os dentes de tubarão, enxofre saindo de seus lábios. Às vezes ele realmente queria rasgar sua noiva de membro em membro. Claro, Libli era uma beleza absolutamente deslumbrante, apesar de sua pequena estatura. Ela ficou apenas um passo atrás de nomes como Ania e Aina, ao mesmo tempo que tinha seu próprio ar único. Mas Dimo não parecia se importar com isso. Para ele só se casou com aquela mulher chata porque sua família assim o disse. Ele não se importava com a beleza tanto quanto qualquer outro homem. Ele só estava preocupado em crescer o mais forte possível, e agora essa mulher estava no caminho dele fazendo exatamente isso. O Metal Spirit não era apenas um familiar de artesanato. Foi muito mais do que isso. É claro que torná-lo mais do que isso perverteria o caminho do Metal Spirit e o transformaria naquele monstro devorador de mundos sobre o qual o pai de Leonel tanto alertou. Mas por que o Dimo deveria se importar? Isso era exatamente o que ele queria. Infelizmente, por mais erudita que fosse essa pequena jovem, ela era tão perigosa quanto ele e odiava colocar sua vida em risco por algo menos que 100% de certeza. Sabendo disso, ele sabia que no momento em que as palavras dela caíram, suas chances de lutar contra Leonel aqui caíram para 0. Dínamo rosnou. Foco. No momento em que deixarmos este lugar, vou arrancar a cabeça dele. Do início ao fim, Leonel não lhes poupou outro olhar, tendo a sua visão interna se apaixonado pelo sol em miniatura que tinha diante de si. Esculpir sonho, ponto. Um calor escaldante começou a sair do crânio de Leonel. Como se sua mente estivesse superaquecendo, suas veias ficaram vermelhas enquanto o sangue bombeava furiosamente por todo o seu corpo. O mundo começou a roncar. A próxima onda está chegando. Retiro. Libli disse calmamente. Ela finalmente lançou um olhar para Leonel, estreitando os olhos quando viu que ele não tinha intenção de se mover. Ele era um tolo? Ou, eu vejo, o Metal Spirit realmente pode ser capaz de resistir a isso se sua habilidade for alta o suficiente. Ele é tão confiante? Pode não ser tão simples roubá-lo mais tarde, se for esse o caso. A mandíbula de Dimo apertou, mas ele ainda seguiu as instruções. Eles já haviam experimentado uma dessas erupções desde que estiveram aqui. Ele teria ouvido Libli de qualquer maneira, mas depois de experimentar ele mesmo, não teve objeções. Leonel não se moveu de seu lugar, seu olhar adquirindo uma luz cada vez mais feroz enquanto a força universal começava a dançar sobre ele como se tivesse ganhado sua própria mente. Uma névoa mortal começou a se acumular ao seu redor. Capítulo 955. Descobri. O núcleo girou apenas 1 grau. Foi uma mudança tão pequena que, com seu tamanho, era quase impossível perceber. Para um observador passivo, seria como se nada tivesse acontecido. Isto é, até que o pulso apareceu. Naquele momento, uma onda invisível de energia se espalhou em todas as direções, quase como uma calma sutil antes da tempestade. Expandiu-se quase como uma brisa calma de primavera. Mesmo prevendo a morte de tudo ao seu redor, foi surpreendentemente gentil por apenas um momento. Então, bang, bang, bang.
No instante em que a onda invisível tocou a fina poça de lava que pendia como um anel ao redor do núcleo, foi como se tudo tivesse perdido a forma. O que antes era um fluxo sólido e contínuo de lava tornou-se gotículas instável e gases voláteis. Leonel foi subitamente atingido por uma parede que provocou ondas até em Little Tolle. Era como se ele tivesse sido esmagado por uma marreta, os ossos de seu corpo ameaçando quebrar sob a pressão. Selo valente? Leonel rugiu, um pilar ilusório aparecendo ao redor de seu corpo, sem as características elementais da terra que precisava para ser completo. Mas para lançá-lo tão rapidamente, Leonel não teve escolha. Uma coisa era o pequeno Tolle suportar o peso das partículas hipercarregadas que o núcleo estava liberando naquele momento. Porém, a onda de pressão era algo que Leonel precisaria suportar sozinho. Foi então que a proeza de um mundo desastre de 2 estrelas se manifestou em sua forma mais verdadeira. Mesmo depois de drenar sua resistência e colocar 10 pilares valentes, uns sobre os outros, Leonel tossiu violentamente vários goles de sangue. E ainda assim, seu olhar nunca deixou o núcleo, o fervor em seus olhos crescendo a ponto de se tornar quase maníaco. Essa pressão por si só poderia erradicar alguém na quase 6ª dimensão. Isto era algo de que Leonel tinha absoluta certeza. No entanto, ele estava em uma posição única para resistir ao impacto. Em primeiro lugar, as partes mais perigosas, o calor e a radiação, foram todas bloqueadas pelo pequeno Tolle. Isso reduziu em 10 vezes a letalidade da rotação do núcleo. Isso deixou apenas uma pequena porcentagem de sua destruição para Leonel cuidar de si mesmo, e ainda assim, ele ainda sentia seus órgãos internos tremerem e estremecerem. Se Leonel não estivesse tão apaixonado pelas artes da força natural do núcleo, ele teria percebido quão grande era a lacuna entre o seu eu atual e uma existência quase 6ª dimensão. Porém, isso era algo que o fundo de sua mente estava observando. Dito isto, quanto tempo tal coisa iria durar? Ainda estava no ar. Vou te chamar de força de fogo radiante. Verão, núcleo radiante. Outono, uma morte lenta. Inverno, queda de neve murcha. Primavera, gotas douradas. O brilho no olhar de Leonel apenas pareceu crescer, a aura ao seu redor tornou-se mais espessa a ponto de até mesmo sua aura auspiciosa começar a vazar para fora. Bang! O cabelo de Leonel girou, seu corpo finalmente entrando firmemente no nível 1. Sua mente parecia ter se aberto para um novo nível, suas mentes divididas ganhando algumas 10.000 divisões extras. Leonel expirou profundamente, seu olhar recuperando o foco. Ele podia sentir uma vitalidade selvagem correndo em suas veias. Na verdade, ele não pensava que os resultados seriam tão exagerados. Em última análise, o reino das 4 estações foi projetado para a 4ª dimensão. Ele não tinha pensado que isso fortaleceria tanto, pelo menos não até que ele progredisse para o reino do corpo celestial. Mas, os resultados falaram por si. Leonel sentiu que seu eu atual poderia derrotar seu antigo eu com uma mão amarrada nas costas. Apesar do fato de que erupções violentas ainda continuavam ao redor de Leonel, ele quase não pareceu notar. Ele olhou em volta, percebendo que este núcleo era uma concentração excepcional não apenas de força, mas também de cristais de força. Ele também podia sentir vários outros depósitos de minério de urbe neste local. Leonel sorriu. É melhor levar o máximo que puder até que esta erupção termine. Há enormes depósitos de aparas do diabo e minério de lanterna dançante nas proximidades também. Se tudo que eu tiver que fazer for reunir Starcore no futuro, isso tornaria as coisas muito mais convenientes. Leonel disparou. Pelos seus cálculos, ele tinha exatamente 1 hora. Por todo o universo, enquanto Leonel fazia suas próprias manobras perigosas, Aina se movia como um predador rondando pela propriedade da família Lucknix. Seu corpo parecia ter perdido a forma, serpenteando em torno de árvores e galhos como se ela fosse uma massa informe de energia do elemental das trevas. Esse fenômeno estranho fez com que a pressão do vento com a qual ela teve que lidar fosse mínima, e apesar de ter rompido a barreira do som, ela mal farfalhou uma única folha ao seu redor. Seu controle corporal era imaculado e sua furtividade era ainda mais fascinante. Os guardas Lucknix não tiveram chance de detectá-la antes de serem nocauteados um após o outro. Esta escolha foi uma das mais tolas que Aina poderia fazer. Ela teria tido mais chances de permanecer invisível se passasse sem tocá-los. Mas nesse caso, como ela cumpriria sua missão de ser notada? Num lampejo de escuridão, ela apareceu diante de um edifício discreto que não parecia diferente de um armazém. Mas, segundo suas informações, Aina sabia muito bem que este lugar era uma das entradas ocultas para as masmorras de Lucknix. Havia uma entrada principal na casa principal da família, mas também havia muitos locais escondidos como este. Quanto ao motivo de uma prisão ter um design tão tolo, talvez apenas os superiores da família Lucknix soubessem. Aina atravessou a porta com facilidade, apenas para encontrar 2 guardas esperando por ela do outro lado, com os olhos arregalados em choque. Mas antes que pudessem reagir, uma lâmina oculta já havia disparado para frente, fazendo com que 2 cabeças subissem no ar. Ela vasculhou seus corpos, encontrando as chaves que precisava e abrindo a porta que levava a um caminho de escuridão. Foi logo quando ela deu o primeiro passo para baixo que os sons estridentes de alerta abalaram a propriedade da família Lucknix. Antes mesmo de colocar os olhos em Osan, Aina foi descoberta. Capítulo 956. Esquema. Aina mal reagiu, seus passos permaneceram na mesma velocidade sem acelerar ou desacelerar. Ela mergulhou escada abaixo, seu corpo ainda entrando e saindo das sombras. Em apenas alguns segundos, ela chegou aos túneis das masmorras, sua visão interna se espalhando pelos cantos sinuosos. Com sua maldição reprimida tão fortemente, não foi nem um pouco difícil para ela liberar uma pressão tão poderosa de sua mente.
Em um instante, ela se agarrou à aura de Osan, cortando o ar enquanto suas coxas poderosas se inchavam. Em apenas alguns segundos, ela apareceu diante de Osan, que estava meio atordoado. Ele estava babando durante o sono quando foi subitamente acordado pelo barulho alto dos alarmes. Agora que uma sombra iminente apareceu de repente diante dele, ele estava com tanto medo que quase mijou nas calças. Ele sentou-se em sua própria sujeira, embalando seu corpo em meio a uma pilha de correntes grossas. Seu corpo tremia enquanto tentava distinguir o rosto de Aina. Mas ele só estremeceu ainda mais quando percebeu que ela estava realmente usando uma máscara. Havia algo particularmente sinistro no modo como seus olhos dourados flutuavam como dois orbes de luz dentro de sua máscara negra. Muito menos mijar-se. Osan quase perdeu o controle dos movimentos intestinais ao mesmo tempo. As coisas só pioraram a partir daí porque essa sombra realmente tirou um enorme machado vermelho dourado, apenas para descer em direção a ele com todo o poder que conseguiu reunir. Osan gritou fora de si. Clang! O machado ricocheteou nas mãos de Aina. Ela sentiu seus pulsos quase quebrarem sob a pressão, seus braços e pernas tremendo enquanto seu machado de batalha continuava a vibrar. Houve 3 pequenos cortes que abrangeram 3 barras diferentes, resultantes do golpe de Aina. Mas fora disso não houve outras grandes mudanças. Um grito baixo saiu dos lábios de Aina, a violenta força universal pairando ao seu redor. Osan assistiu horrorizado enquanto o cabelo preto de Aina se espalhava ao seu redor, parecendo as cabeças de cobra da medusa. Ele não conseguia ver claramente entre toda a escuridão e as luzes ofuscantes simultâneas da força de Aina. Isso fez sentir como se estivesse caminhando até o fim de um túnel que levava à morte. Imagens de uma lua nascente fizeram as masmorras tremerem, uma inundação de força universal subindo. Bang! O próprio ar se quebrou no momento em que Aina começou a balançar, o braço de seu machado de batalha curvando-se sob seu poder. A lâmina de seu machado de batalha brilhava com uma luz carmesim feroz, seu olhar sendo pintado por um leve vermelho. Como uma faca quente na manteiga, o machado de Aina atravessou as barras, traçando uma linha diagonal de cima para baixo e quebrando o mecanismo de travamento da porta. O coração de Osan estremeceu, finalmente perdendo completamente o controle de sua bexiga quando a lâmina force de Aina passou por cima de sua cabeça e ombro. Naquele momento, ele sentiu sua vida passar diante de seus olhos. Ele jurou que se algum dia saísse daquele lugar, caminharia pelo caminho reto e estreito. Este foi o maior medo que ele já experimentou em sua vida. Na verdade, ele levou muito tempo para perceber que não havia sido ferido nem um pouco. Antes que Osan pudesse sair do choque e agradecer por ainda estar vivo, Aina lançou uma bola de luz em sua direção antes que ele pudesse reagir. A bola acendeu uma luz e ricocheteou em direção a Aina. Quando a luz se apagou, Osan desapareceu. Esta bola era um recipiente especial que poderia armazenar vida, mas duraria apenas meio dia antes de explodir. Além disso, só funcionou naqueles com força fraca como Osan. Aina não demorou, disparando. No entanto, ela não viajou muito antes de repente descobrir que sua rota de saída foi inundada pelos guardas da família Luknix. Seu olhar adquiriu um tom mais profundo de frio, seu machado de batalha desaparecendo apenas para ser substituído por 2 espadas curtas. Seu cabelo ganhou vida ao seu redor, quase se fundindo nas sombras, assim como o resto de seu corpo. Uma intenção assassina diabólica e sangrenta flutuou de seu corpo, a sombra de uma pantera iminente se formando sobre sua cabeça. Em outro canto da propriedade da família Luknix, Gradeir acordou com uma expressão feia no rosto. Depois que as negociações falharam, ele foi convidado a ficar como convidado. Mas agora era muito perigoso ficar aqui. Sem uma palavra de explicação, ele acordou sua comitiva um por um. Elimine qualquer pessoa que bloqueie nosso caminho. Carregue. Gradeir era inteligente demais para não entender que havia sido enganado. Se ele não abrisse caminho para partir agora, talvez nunca mais visse a luz do dia. A pior parte era que ele sabia que suas ações só dariam àqueles que conspiravam contra ele uma chance ainda maior de sobrevivência. Mas ele não tinha escolha. Mesmo que a família Luknix acreditasse nele e entendesse que ele estava sendo incriminado, isso ainda não importaria. Por um lado, eles ainda poderiam detê-lo apenas para salvar a aparência. Às vezes, a verdade em si não era tudo o que importava. E segundo, Gradeir tinha certeza de que essa pessoa que estava conspirando contra ele tinha seu irmão mais novo em suas mãos agora. Que escolha ele tinha se não ajudá-los? Gradeir cerrou os dentes com tanta força que o sangue vazou de suas gengivas. Seu habitual comportamento calmo e estoico não estava em lugar nenhum. O pior tipo de esquema era aquele que surgia e ainda assim não se tinha escolha a não ser seguir em frente. Havia apenas um bastardo inteligente e astuto o suficiente para conseguir isso. Richard, se um único fio de cabelo da cabeça do meu irmão for danificado, eu vou rasgar você membro por membro. Sangue e cadáveres espalhavam-se pelos arredores de Aina. Suas espadas gêmeas eram como foices da morte enquanto entravam e saíam das sombras como se tivessem vontade própria. Dezenas de existências da 5ª dimensão caíram diante dela, já que aqueles tolos o suficiente para agir na 4ª dimensão foram destruídos em uma chuva de sangue. Sua velocidade não sofreu. Na verdade, só parecia aumentar à medida que ela disparava em direção a uma saída pré-planejada. Aina podia sentir que algo estava preso nela. No entanto, o que era curioso era que essa pessoa apenas parecia estar observando com curiosidade, mesmo até o ponto em que apenas meia dúzia de minutos depois, ela saiu pelos portões, entrando em uma floresta densa, onde quase desapareceu completamente.
No entanto, de alguma forma, apesar de sua ocultação, os passos de Aina pararam a apenas meio quilômetro dos portões da propriedade Lucknix. Diante dela, um jovem de cabelos dourados esvoaçantes usava vestes de um branco tão imaculado que brilhavam mesmo na escuridão. Por alguma razão, ele decidiu instintivamente perseguir Aina em vez de Gradeir. Ele podia sentir o cheiro de que alguma conspiração estava acontecendo, mas era difícil dizer. E havia algo mais que parecia estranho. Ele a olhou de cima a baixo como se tentasse entender alguma coisa. A pressão que ele irradiava fazia parecer que não havia saída. Capítulo 957. Solteiro. Miguel ficou em silêncio. Depois de um tempo, ele teve certeza. Essa figura sombria provavelmente não era uma trama criada por Gradeir, mas esse esquema era tão grande que ainda não importava. Qual era a verdade era irrelevante. Tudo o que importava era o que era ótica e somente lidando com ela sua família Lucknix poderia sair ilesa. Ainda assim, isso foi bastante interessante. Miguel não prestava muita atenção ao mundo exterior porque não havia ninguém da geração mais jovem que fosse digno de seu esforço. Na verdade, ele sentiu que cada segundo que passava em um mundo da sexta dimensão era outra grande perda de tempo. Dito isto, como herdeiro da família Lucknix, ainda havia algumas coisas que ele precisava saber, a saber, quem eram os herdeiros das outras famílias e que força eles tinham. Tudo isso para dizer que uma existência como Aina não era algo da qual ele tivesse ouvido falar antes. Foi ainda mais surpreendente que ele sentisse uma leve pressão de alguém que era apenas uma existência de nível 3. É claro que ele não sentia que houvesse qualquer ameaça real de perder, mas mesmo assim foi surpreendente. A família Viola não deveria ter tal gênio ao seu lado. E mesmo que de alguma forma o fizessem, enviar essa pessoa em uma missão tão perigosa seria impossível. A única explicação era que essa pessoa não era membro de sua linhagem. Isso significava que essa garota não era um trunfo oculto da família Viola, mas era mais provável que fosse uma receptora, uma candidata a receptáculo ou filha de um receptáculo. Chegando a essa conclusão, Miguel esticou um único dedo, o outro braço preso atrás das costas. Aparentemente sem aviso ou acúmulo, as pupilas de Aina se contraíram. Um raio de luz já havia aparecido a apenas 30 centímetros de seu rosto, quase sem lhe dar tempo para reagir. Inclinando-se para trás, ela disparou uma de suas espadas gêmeas para cima. Seu pulso ficou dormente quando a luz ricocheteou, deixando um buraco excepcionalmente liso na casca de uma árvore. Miguel não disse uma palavra. Ele estava nas profundezas da floresta com uma auréola pendurada ao seu redor. Ele parecia um espírito flutuando em meio à escuridão, seu dedo estendido liberando uma força que poderia destruir uma cidade inteira com facilidade. Cada feixe foi altamente concentrado, enviando Aina para trás quase instantaneamente. Em apenas 3 ataques, Aina recuou 100 metros, consumindo um quinto da distância que conseguiu colocar entre ela e a propriedade da família Lucknix. Uma frieza pairava nos olhos de Aina, um tom carmesim ainda vazando de seus cantos. Apesar do aumento da distância, a força dos lasers dos dedos de Miguel não pareceu enfraquecer nem um pouco. Na verdade, eles pareciam ficar mais poderosos. Ele estava realmente tentando empurrá-la de volta para a propriedade tão casualmente? Antes que Aina pudesse sequer ter esse pensamento, ela foi empurrada para trás mais 50 metros, e ainda assim Miguel ainda não havia se movido nem um centímetro, suas vestes brancas imaculadas ainda tremulando. O bater sutil de seu tecido ressoava entre o barulho do metal e do laser, acentuando quão silenciosa a floresta estava fora dos confrontos. Outro feixe de luz disparou para frente. Ele perfurou o tronco de uma árvore com um som surdo e ricocheteou na espada de Aina mais uma vez. Desta vez, porém, a colisão foi recebida com um estalo nauseante quando o pulso de Aina cedeu. A essa altura, com quantas árvores separavam os dois, era quase impossível usar os olhos para localizar um ao outro. No entanto, cada um estava claramente ciente das circunstâncias da batalha. Os lasers dos dedos de Miguel não podiam ser parados por essas árvores enquanto a própria Aina ainda era continuamente empurrada para trás sem recurso. Em apenas algumas trocas, ela já havia sido empurrada de volta para a propriedade da família. Se não fosse pela confiança que Lucknix tinha em Miguel para lidar com esta situação sozinho, poderia-se dizer que Aina já estaria acabada. O olhar de Aina mal tremeu quando sua espada caiu de sua mão, seu pulso quebrado simplesmente incapaz de manter o controle. De repente, ela sacudiu o antebraço, colocando o pulso de volta no lugar apenas para que ele fosse rapidamente curado com sua habilidade. Originalmente ela estava tentando se concentrar na velocidade e na furtividade para sair daqui, mas como mesmo depois de todo esse tempo ninguém apareceu, era provável que nunca o fizessem. Nesse caso, bang! Um uivo demoníaco saiu dos lábios de Aina, uma força carmesim furiosa subindo aos céus como um pilar. Uma chama ilusória vermelho-preta irrompeu em torno de seu corpo e tremeluziu nas profundezas de seus olhos dourados. Sua mão esquerda se inclinou para trás quase como um chicote segurando a espada restante. Assim que o olhar de Miguel se estreitou, o vento assobiando finalmente alcançou seus ouvidos e uma faixa prateada brilhante apareceu bem entre suas sobrancelhas. Miguel inclinou a cabeça para o lado, mas ele chegou um pouco tarde demais. 3 mechas de seu imaculado cabelo dourado foram lançadas ao ar, espalhando-se para baixo sem uma âncora para se enraizarem. Este fator de linhagem. Onde eu já vi isso antes? Miguel nunca teve a chance de responder sua própria pergunta porque Aina já havia aparecido diante dele como um demônio, seu machado vermelho-dourado deixando lâminas vermelhas em seu rastro enquanto descia com um formigamento na espinha. O cabelo de Aina chicoteava como se tivesse mente própria. O brilho vermelho ardente ao redor de seu corpo só ficava mais feroz à medida que sua mente descia para um estado de batalha máximo.
Tudo que ela queria era o sangue e a carne do seu inimigo. Miguel esticou o braço mais uma vez, uma mudança sutil ocorrendo em seu comportamento. A produção de força foi muito além do que havia sido no passado. Bang! O chão sob os pés de Miguel quebrou como uma casca de ovo. Toda a força de Aina pesou de cima. Uma lua pairava no alto de suas costas e seu sangue de pantera abissal corria em suas veias como um rio caudaloso. E ainda estava tudo parado por um único dedo. Capítulo 958. Acordo. Aina não pareceu realmente registrar o que havia acontecido. Seu corpo havia entrado em um estado de batalha total. O vapor subiu de sua pele, seu coração começou a bater 10 vezes mais rápido. A chama radiante e ilusória ao seu redor só ficava mais e mais brilhante a cada momento que passava. Ao mesmo tempo, a lua acima de sua cabeça começou a girar. A força universal projetando-se dela crescendo com força à medida que seu tom prateado se tornava vermelho sangue. Aina recuperou seu machado de batalha, descendo novamente com ainda mais força e poder. Miguel deu um passo para trás, sua aura estável como uma montanha. Cada golpe do machado de Aina foi recebido por um golpe de seu dedo. Seus movimentos eram suaves e naturais, mas qualquer um que prestasse atenção perceberia que ele estava sendo forçado a usar cada vez mais seu poder. Se as coisas continuarem assim, ela vai acabar se matando. Embora Miguel pensasse isso, ele não fez nenhum movimento para acabar com isso rapidamente. Algo em sua intuição o incomodava, mas ele não conseguia identificar o que era. Ele sentiu que tinha algum tipo de conexão com essa mulher, mas não conseguiu colocar isso em palavras. No entanto, isso também não significava que ele faria de tudo para salvar essa mulher. Para ele, ela merecia a morte. Na verdade, a única razão pela qual ela não era um cadáver agora era por causa da curiosidade dele. Dito isto, ele também poderia dizer que o fator de linhagem dessa garota era autodestrutivo e poderia ser classificado como um fator de linhagem do tipo Berserk. Era mais difícil classificar os fatores de linhagem em comparação com as habilidades, pois os primeiros eram muito mais variados, mas ainda existiam algumas categorias amplas. Este fator de linhagem desta garota claramente colocou grande pressão em seu coração. Ao mesmo tempo, isso corroeu seu raciocínio a ponto de ela parecer se tornar um demônio. Na verdade, já fazia muito tempo que Aina não caía em tal depravação. A última vez foi na Zona John quando Leonel despertou sua força de lança para salvá-la. Desde então, parecia que as tendências frenéticas de Aina haviam desaparecido, mas a verdade é que ela simplesmente parou completamente de usar seu fator de linhagem. Um dos motivos foi porque ela não queria colocar Leonel naquela situação novamente. E a segunda razão foi porque ela não queria que Leonel visse esse lado dela. Mas agora só havia ela e esse inimigo. Se ela não conseguisse passar e sobreviver, este seria o lugar onde ela morreria. Infelizmente, Miguel parecia uma montanha intransponível. Leonel flutuou até a superfície de um rio de lava, seu corpo ainda coberto da cabeça aos pés por uma pele prateada. Tudo em suas ações parecia despreocupado e casual. Nunca se esperaria que ele estivesse atualmente em uma situação incrivelmente perigosa. Mas talvez fosse apenas porque a riqueza pudesse mascarar muitas coisas. Leonel nunca foi rico na vida. Embora nunca lhe tivesse faltado nada, quando passou a maior parte da sua vida numa escola de filhos de celebridades, bilionários e políticos, estava bastante claro que ele seria inferior neste aspecto. Mas, neste momento, Leonel sentia-se verdadeiramente rico. Ele tinha acabado de minerar locais que a guilda Via Láctea nem sonhava em minerar e ele se safou. Leonel ergueu os olhos e seu lábio começou a se contorcer de repente. Tudo bem, talvez tenha sido um pouco prematuro dizer que ele se safou. Naquele momento, várias auras já haviam se fixado em Leonel. Acima, uma enorme arte da força que protegia todo o planeta foi implantada, fazendo com que os céus se enchessem de runas rodopiantes que deram ao mundo um caráter único. Leonel tossiu levemente. Talvez ele tenha demorado muito para limpar aquelas minas. Ele não tinha certeza se o cubo segmentado poderia romper aquela arte da força. Ele teria que encontrar algum tipo de fraqueza para não explodir junto. Leonel saiu da poça de lava, permanecendo firme na terra da obsidiana. Ele podia sentir várias auras convergindo para ele. Eles não tinham certeza de onde Leonel apareceria exatamente. Mas agora que ele havia subido, eles poderiam fechar a rede em volta dele. A coisa mais inteligente a fazer provavelmente seria esperar que eles convergissem e então mergulhar de volta para aparecer em outro lugar. Mas Leonel tinha a sensação de que eles eram espertos o suficiente para estarem preparados para tal possibilidade. Principalmente porque já havia um grupo a menos de meio quilômetro dele. O comportamento brincalhão de Leonel desapareceu ao ver aquele grupo, estreitando o olhar. Não eram outros senão Libli e Dimo junto com seu grupo. Leonel não acreditava que fosse coincidência eles estarem aqui. Ele tinha ouvido as palavras daquela garota antes. Os cálculos dela eram mais arredondados e menos precisos que os dele, mas era difícil dizer se isso acontecia porque suas habilidades de cálculo eram mais fracas ou se ela estava apenas simplificando para o Dimo. No entanto, independentemente da resposta, o fato de ela poder adivinhar que ele apareceria aqui já era impressionante o suficiente por si só. Este local tinha acabado de experimentar a mais forte onda de partículas carregadas e lava volátil sob a explosão mais recente. Isso tornou a força nesta região caótica e simultaneamente significava que a arte da força que pairava acima desta área seria mais fraca e mais propensa à fraqueza. Esta foi a segunda razão pela qual Leonel não simplesmente deu meia volta e reapareceu em outro lugar. O facto de esta Libli poder calcular este assunto foi realmente impressionante e fez com que Leonel a levasse com algumas medidas de seriedade extra. Bang! Os punhos do dínamo bateram um contra o outro. O som por si só fazia parecer que os ouvidos poderiam estourar. No entanto, quando ele estava prestes a dar um passo à frente, Libli estendeu a mão e o deteve. Posso dizer que você não é um simples oponente.
Mas como você pode ver, esta situação não é muito favorável para você. Em apenas uma dúzia ou 2 minutos, você estará cercado por existências e armamentos da quinta dimensão. Garanto que mesmo que não possamos derrotá-lo nesse período, definitivamente poderemos impedi-lo nesse momento. Então, que tal fazermos um acordo? Entregue seu Metal Spirit e nós o deixaremos ir sem lutar antes que você esteja cercado. Capítulo 959. Cubo Radix. Leonel não respondeu a Libli. Na verdade, ele ainda estava examinando os arredores, tentando bolar o melhor plano de abordagem. O facto de Leonel ter passado vários momentos a fazer tal coisa deveria ter sido algo que estes 6 jovens tentaram impedir a todo custo. No entanto, eles ainda eram ingênuos em relação a quem estavam enfrentando. Lá, o olhar de Leonel se estreitou, seus ombros relaxaram ligeiramente. As sobrancelhas de Libli franziram quando ela sentiu a mudança sutil na aura de Leonel. Passou de uma leve tensão para uma confiança relaxada em apenas alguns segundos. Mas ela não conseguia entender quais mudanças haviam ocorrido naqueles poucos momentos para causar tal mudança nele. Leonel de repente começou a caminhar para frente, fazendo crescer o desconforto no coração de Libli. No momento, Leonel caminhava casualmente como se fosse um homem de prata. No próximo, suas costas explodiram repentinamente com 2 asas de uma resplandecente força elemental da luz. Eles se espalham por dezenas de metros, brilhando sob os tons brilhantes do planeta solar. A velocidade de Leonel explodiu, ondulando o ar em seu rastro enquanto o solo de obsidiana sob seus pés se estilhaçava e rachava. A lava começou a surgir dessas fendas, acumulando-se e seguindo o fluxo dos movimentos de Leonel como se eles tivessem vontade própria. No momento em que Leonel apareceu diante do dínamo, apenas uma fração de segundo se passou e um punho de lava seguindo o arco do soco de Leonel estava a poucos centímetros do peito deste último. Os dentes de tubarão de Dimo brilhavam, seus músculos se projetavam sob a armadura enquanto ele dava um soco. Mesmo antes de seu punho colidir com o soco da rocha derretida, um som estrondoso disparou pelo ar. O poder por trás do ataque de um homem tão grande dificilmente precisava ser descrito e poderia abalar quase qualquer pessoa. Bang! Idiota! Dimo quebrou o punho de lava, mas negligenciou completamente o verdadeiro soco de Leonel. Naquele momento, uma força universal em espiral surgiu em torno dos nós dos dedos e de seu antebraço de Leonel. A torção de seus quadris e torso acelerando enquanto ele parecia avançar 1 metro inteiro em um piscar de olhos. Antes que Dimo pudesse reagir, um punho pousou em sua armadura. Primeiro foi como se todo o ar de seus pulmões tivesse sido subitamente expelido. No próximo, parecia que suas costelas estavam desmoronando, transformando seus órgãos internos em mingau. Então, ele disparou como uma bala saindo de um cano. O ar chiou e gemeu enquanto seu corpo enorme o atravessava. Quase soava como vapor saindo de um buraco fino, o som agudo e irritante quase o suficiente para fazer alguém ficar surdo. Libli deu um único passo para o lado, desviando do corpo de Dimo como se soubesse que exatamente isso iria acontecer. Mas outro membro da família Midas logo atrás dela não teve tanta sorte e acabou seguindo o herdeiro da família ao disparar para longe. Pode-se dizer que Libli estava visivelmente irritada. O punho de lava de Leonel apenas seguiu o arco de seu soco, não envolveu seu punho. Então por que aquele idiota pensou que só precisava bloquear o maior? Ele era tão simplório que Libli queria vomitar. Esse idiota realmente seria seu marido? Ela vomitou só de pensar nisso. Infelizmente, suas 2 famílias estavam unidas desde a primeira geração. Seus 2 herdeiros sempre estiveram destinados a se casar desde o início. Desde o seu nascimento, seu casamento já estava decidido. A pior parte foi que o Dimo definitivamente não era tão fraco. Claro, ele era apenas Tier 4, uma existência que Leonel já havia derrotado muitos. Mas comparar o Dimo com o outro nível 4 deste quadrante seria uma tolice. Leonel ficou no meio dos 4 jovens restantes sem muita tensão no rosto. Do jeito que as coisas estavam agora, restavam apenas 2 membros da família Midas e 2 membros da família Radix. No entanto, além de estar irritado, não parecia haver nenhuma outra emoção no rosto de Libli. Essa é a escolha que você está fazendo? Posso te dar mais uma chance. Ela disse claramente. Em resposta, Leonel simplesmente estendeu a mão oposta. Um segundo punho de lava flamejante se formou e se abriu para revelar a palma da mão. Ele se expandiu para 10 vezes seu tamanho normal em um instante e cobriu o grupo com uma sombra antes de descer como um meteoro caindo. O olhar de Libli se estreitou, o aborrecimento ainda mais claro entre suas sobrancelhas agora. No entanto, isso não a impediu de reagir rapidamente. Suas pequenas mãos se juntaram em alta velocidade, revelando uma estrutura semelhante a um cubo de complexas engrenagens e peças móveis. Dessa forma, era muito parecido com um cubo segmentado, exceto que em vez de peças de quebra-cabeça, era feito de engrenagens, parafusos e o que pareciam ser sistemas hidráulicos em miniatura. Para Libli, o Metal Spirit era importante demais. Se fosse combinado com seu fator de linhagem e as técnicas legadas de sua família Radix, seria como adicionar asas a um tigre. Infelizmente, Metal Spirits eram coisas que ela só tinha ouvido falar em lendas. Muito menos colocar as mãos em um, ela nunca tinha ouvido falar de alguém fazendo parceria com um. Ela queria que Leonel desistisse porque isso tornaria as coisas muito mais fáceis. Ela poderia, por um lado, garantir que o Metal Spirit cairia em suas mãos e, ao mesmo tempo, garantir que nenhuma outra variável surgisse. Mas como Leonel queria jogar esse jogo, ela jogava. O Radix Cube de Libli flutuou no ar por conta própria. No momento em que ela esticou um dedo em sua direção, ele reagiu como se tivesse vontade própria, enviando um de seus pedaços. Clique, clank, clank, clique.
Naquele instante, algo absolutamente chocante aconteceu. Pequenos pedaços de metal bronze saíram do cubo Radix de Libli. Primeiro, apenas cobriu um de seus dedos, mas depois começou a se desdobrar rapidamente, serpenteando por todo o braço antes de se expandir para fora. Em um piscar de olhos, o braço direito de Libli estava coberto por uma armadura de bronze 2 vezes longa e 3 vezes larga demais para ela. Com um olhar de indiferença, ela apontou o braço de vapor punk para o ar, quebrando a palma de lava de Leonel em uma chuva de gotas douradas de fogo com um único soco. Capítulo 960. Cubo Radix. Embora fosse impossível ver com o pequeno Tolly cobrindo o rosto, o olhar de Leonel iluminou-se como uma árvore de Natal. O braço de Libli era a máquina mais complexa que ele já viu. Embora Leonel provavelmente pudesse dizer que o dicionário era mais complexo, ele nunca o abriu pessoalmente para ver como era seu funcionamento interno. No entanto, este braço e especialmente o Radix Cube fizeram Leonel se sentir como se fosse uma criança em uma loja de doces, uma reação que nem ele mesmo esperava. Leonel não sabia quando o crafting para ele passou de algo que ele apenas fazia para derrotar seu pai para algo que ele amava até esse ponto. Mas era preciso dizer que até ele ficou surpreso com essa mudança. Porém, pode ser que seu amor por uniformes e coisas legais tenha transbordado. Porque não importa o quanto ele não gostasse de Libli tentando tirar Tolliver dele, ele não podia negar que o braço metálico dela era realmente muito legal. O braço de Libli torceu e se moveu de várias maneiras únicas. Embora parecesse ter apenas 3 articulações principais, o ombro, o cotovelo e o pulso, assim como qualquer outro braço, seus graus de liberdade eram enormes. E de alguma forma, apesar do seu tamanho em comparação com o corpo pequeno de Libli, ela parecia completamente inalterada. O que foi mais chocante sobre isso foi o segundo membro da família Radix, percebendo que Libli estava ficando sério, agiu rapidamente também, pegando seu próprio Radix Cube, e em vez de anexar um único braço a si mesmo, seu Radix Cube se fundiu em seus corpos para formar uma armadura inteira, como se tivessem se tornado um mesh. Leonel percebeu com um único olhar que essa pessoa que seguia atrás de Libli não tinha um cubo Radix nem um décimo mais complexo que o dela, mas ainda encheu Leonel de admiração. Muito em breve, porém, Leonel não foi capaz de continuar a assistir casualmente. Libli esticou o braço livre em direção ao Radix Cube, fazendo com que ele também fosse revestido em outro braço. No entanto, este era muito menor e mais elegante. Agarrou-se aos pequenos braços de Libli como uma segunda pele e quase parecia inofensivo. Isto é, até que Libli o apontou para Leonel. Todos os cabelos da nuca de Leonel se arrepiaram. Fique atrás. Libli disse claramente aos outros. Esta não é uma luta da qual você possa participar. Vá acordar aquele idiota e diga a ele para parar de ser tão inútil. No momento em que as palavras de Libli caíram, um raio de luz bronze avançou em direção a Leonel, deixando-o perplexo. Ele não apenas não sabia que tipo de força estava vindo em sua direção, mas na verdade era tão rápido que sua visão interna quase não conseguiu travá-la. O corpo de Leonel se curvou para trás em um arco, a trave quase atingindo seu queixo. Mas, no momento em que tentou se recuperar, Libli já havia agido novamente. Seu grande braço punk a vapor chicoteou para baixo quase como se fosse um ataque de gorila. Era tão grande em comparação com o corpo dela que a palma da mão bateu facilmente no chão, mesmo sem ela se abaixar. Isso a impulsionou para frente com tal velocidade que ela já havia aparecido acima de Leonel antes mesmo que o chão contra o qual ela bateu registrasse o impacto e se quebrasse, em incontáveis pedaços. As pupilas de Leonel se contraíram. A sombra do braço do gorila de Libli balançando para baixo em sua direção era ameaçadora por si só, mas a pressão do vento era tão grande que ele quase foi forçado a cair no chão, com o pequeno Tolly distorcendo-se ligeiramente sob sua força. Leonel rolou rapidamente para o lado, mas o impacto foi muito maior do que ele poderia esperar. Bang! Bang! O antebraço do braço do gorila de Libli de repente torceu e pulsou. O resultado foi o único golpe de Libli registrado como 2, como se ela tivesse colocado 2 golpes um em cima do outro. A pressão atingiu as costas de Leonel, pegando-o desprevenido. O pequeno Tolly foi destruído, revelando a pele das costas de Leonel e fazendo-o voar dezenas de metros. Blop, blop. A expressão de Leonel mudou. O impacto foi suficiente apenas para avermelhar um pouco suas costas e talvez machucá-lo um pouco. Mas destruir Little Tolly era uma questão completamente diferente. O pequeno Tolly era mais espírito, pois o garotinho podia se separar em vários pedaços e até mesmo mudar de forma à vontade. Porém, isso não significava que o pequeno não pudesse se machucar, razão pela qual Leonel entrou em pânico. Graças a Deus. Leonel suspirou aliviado. Felizmente, o ataque de Libli foi um ataque físico normal. Então, embora tenha atingido Little Tolly, não prejudicou o garotinho. Foi só então que Leonel sentiu que poderia respirar com facilidade. Leonel levantou-se lentamente. Parecia que ele tinha sido um pouco descuidado. Era bem sabido no verso dimensional que uma batalha com os Force Crafters seria a mais imprevisível, e embora ele estivesse ciente disso, ainda assim foi pego de surpresa. Não havia como saber quais outros mecanismos ocultos Libli poderia ter em seus braços. Tudo bem, jogo limpo. Leonel respirou fundo, afastando o pequeno Tolly e cerrando os punhos. Sua aura brilhou, runas de bronze surgiram em seu corpo enquanto sua auréola se expandia e descia até seus pés. À medida que sua auréola se erguia, uma armadura prateada brilhante o cobria da cabeça aos pés, seu comportamento mudando completamente. Ele agarrou o ar, uma lança de madeira preta aparecendo em suas mãos enquanto ele encarava Libli. Seu Radix Cube continuou a pairar diante dela, seus olhos se estreitaram em quase fendas. Ela não se importou em ter visto o corpo nu de Leonel, mas o que lhe importava era ver o rosto dele. Você é Leonel Morales. Entendo. Então você é da Terra. Isso torna as coisas mais interessantes.
Pela primeira vez, o rosto de Libli mostrou algo diferente de indiferença, mesmo quando a cabeça de Leonel foi lentamente coberta por um capacete prateado. As notícias sobre esse fugitivo se espalhavam rapidamente, mas Libli ainda achava mais interessante que ele fosse da Terra. Dito isto, Leonel não pareceu se importar, seu corpo avançando. Ele precisava acabar com isso rapidamente. Capítulo 961. Corte. Libli se sentiu como se estivesse se movendo por um pântano. A princípio, ela pensou que a armadura de Leonel era apenas uma simples mudança. Afinal, ela podia ver de relance que era construído com apenas algumas dezenas de peças. Comparado com a complexidade de seus artesanatos e seu cubo radix, estava faltando muito. Era quase como comparar noite e dia. Devido aos seus preconceitos inatos, ela foi negligente mesmo depois que isso apareceu. Mas, no momento em que o espaço pareceu se solidificar, suas pupilas não puderam deixar de se contrair. O que é isso? Seus movimentos diminuíram pelo menos pela metade e mesmo que ela não tenha testado, ela sentiu que até mesmo o alcance de seus ataques havia sido reduzido em muito. Se ela tivesse que descrevê-lo, era como se seu senso de distância tivesse sido distorcido, como se 1 metro agora valesse o equivalente a 2 antes. E no entanto, enquanto ela sofria com isso, Leonel não foi afetado de forma alguma. Na verdade, quase lhe pareceu o contrário. Para ele, o metro era apenas metade disso. O resultado foi que Libli se sentiu como se estivesse nadando na água enquanto Leonel cortava o ar a uma velocidade inconsciente. Num único piscar de olhos, Leonel já estava diante de Libli, sua lança balançando para baixo com um impulso violento. Libli ainda reagiu o mais rápido que pôde. Seu braço esquerdo, aquele revestido com uma armadura mais parecida com pele, brilhou. Seus dedos se moviam como se ela estivesse formando selos especiais aos quais seu Radix Cube reagiu rapidamente. O cubo ganhou vida, suas engrenagens e bombas emitindo um vapor selvagem por um instante antes de se expandir, formando um escudo de peças giratórias. Bang! O escudo manteve-se forte, dando a Libli tempo suficiente para esticar o braço para a esquerda. Como se ela já tivesse previsto exatamente o que iria acontecer, o corpo de Leonel desapareceu e apareceu bem diante de seus dedos, sendo recebido por um familiar feixe de luz bronze. No entanto, o que deveria ter sido uma vitória instantânea foi recebido apenas por um olhar frio e sem coração. Libli não tinha percebido que mesmo quando Leonel aparecesse, a parte plana de sua lâmina encontraria uma posição logo abaixo de seu antebraço estendido. Com apenas um giro do pulso, Leonel disparou o laser de Libli para longe, passando bem por cima de seu ombro. As pupilas de Libli se contraíram, seu braço direito chicoteando em direção a Leonel e fazendo com que o ar se quebrasse e desmoronasse enquanto correntes de bronze farpadas disparavam de seus mecanismos ocultos. Mas Leonel já havia tomado a iniciativa. A força do bloqueio espacial aumentou. Embora Libli sentisse que estava girando o braço o mais rápido que podia, ele se movia a passo de lesma. O resultado foi a ativação de suas correntes e faltando Leonel completamente. Libli ainda conseguiu reagir rapidamente, sua mão esquerda mais uma vez formando vários selos rápidos que transformaram seu escudo de engrenagens em uma espada real de bronze que perfurou o pescoço de Leonel. Ao mesmo tempo, ela não se preocupou em retrair as correntes. Em vez disso, continuou a balançar o braço na direção de Leonel enquanto as usava como chicotes farpados. A destreza com que Libli usava seus ofícios não podia ser negada e ela parecia ter uma resposta rápida para tudo. Infelizmente, não foi suficiente. A lança de Leonel apareceu diante de sua testa, perfurando o ar com uma sede insaciável de sangue. Libli podia sentir sua vida passando diante de seus olhos. Naquele momento, ela de repente entendeu. Antes das habilidades desta armadura diante dela, todos os seus planos de contingência e armadilhas escondidas inteligentes não tinham sentido. De que adiantaria tudo isso se ela não fosse rápida o suficiente para usá-los? Bang! No instante anterior à cabeça de Libli ser perfurada, um colar pendurado em seu pescoço foi ativado automaticamente com seu próprio mecanismo, protegendo-a com luzes rodopiantes cheias de engrenagens giratórias. Ainda assim, Libli disparou para longe, não muito diferente de seu noivo, com o cérebro tremendo dentro do crânio. Mesmo uma existência de quinta dimensão não estava imune a concussões. O olhar de Leonel se estreitou. Esse escudo é pelo menos da sexta dimensão. Não consigo perfurar isso. Ele girou o pulso. Se não fosse por sua armadura divina, ele poderia ter quebrado o pulso durante aquele furo. Hora de ir, Leonel decidiu. No instante antes de matar Libli, ele sentiu várias auras repentinamente atacando-o. Estava claro que eles tinham protetores nas sombras, mas as habilidades de distorção espacial da armadura divina de Leonel os pegaram completamente desprevenidos, impedindo-os de reagir a tempo. Leonel não pôde deixar de ficar impressionado. Suas habilidades de ocultação eram boas o suficiente para se esconder de seus sentidos. Mas agora que se expuseram em pânico preocupados com a segurança de Libli, isso não importava mais. Agora que finalmente teve espaço para respirar, Leonel rapidamente tirou o cubo segmentado e entrou no modo de transporte antes de disparar para o céu. No entanto, ele mal tinha chegado a 20 metros no ar antes que um estrondo tomasse. Auras poderosas convergiram para ele de todos os lados, a maior delas estava no nível 9 da quinta dimensão. Parece que eles finalmente alcançaram. Chegando perto, Leonel pensou com a mandíbula cerrada. Do outro lado do verso dimensional, outra batalha ainda estava acontecendo. No entanto, foi ainda mais unilateral do que o que acabará de ser experimentado. De um lado, Miguel com apenas algumas gotas de suor escorrendo por suas lindas sobrancelhas. Eles eram tão poucos e escassos que o vento os varreu rapidamente, fazendo parecer que, para começar, eles nunca existiram. Do outro lado, estava Aina espancada e ensanguentada. Lágrimas e rasgos cobriam sua armadura flexível, combinando bem com os buracos sangrentos que percorriam seu corpo. Grandes manchas de sangue espalhavam-se pela grama e pelas árvores, todos sinais do local onde ela estivera.
Cada vez que ela respirava, uma névoa vermelha escapava de seus lábios. Isso lhe deu uma aparência bastante sinistra, mas apenas os dois sabiam que essa névoa carmesim não era outro senão o próprio sangue vaporizado de Aina. Seu coração teria entrado em colapso por bater com muita força se ela não tivesse reparado continuamente. No entanto, mesmo com tudo isso acontecendo, os olhos de Miguel foram atraídos para o chip na máscara de Aina. Expôs apenas um pouco da parte inferior da bochecha, mandíbula e lábio. Mas mal foi o suficiente para Miguel entender o quão bonita era a mulher diante dele. Miguel brandiu sua espada fina, tendo sido forçado a retirá-la em algum momento da última meia hora. Ele poderia dizer que à medida que Aina se tornava mais perspicaz, ela estava melhorando rapidamente. Na verdade, bang! A aura de Aina mudou mais uma vez, atravessando uma barreira e transbordando para o nível 4 da quinta dimensão. Miguel balançou a cabeça. Que diferença isso fez? Nível 3? Nível 4? Para ele, mesmo esse passo decisivo não era diferente de simplesmente lutar contra uma formiga um pouco maior. Ele balançou a espada novamente, abrindo um enorme corte do ombro de Aina até o quadril oposto. O sangue espirrou como uma fonte, florescendo no ar como uma flor. Capítulo 962, Despedaçado. Aina tossiu violentamente com sangue escorrendo de seus lábios. Mas ela mal havia terminado quando baixou a lâmina novamente. Era como se sua tosse fosse instintiva, mas a batalha era tudo o que ela realmente importava. Mesmo que seu corpo estivesse nas últimas, ela ainda balançaria de novo e de novo. A espada de Miguel serpenteou para frente, tentando desviá-la. Ele adicionou um pouco mais de força ao seu ataque, levando em conta o que ele previu que seria o aumento de poder dela. No entanto, seu ataque nem sequer acertou antes que suas pupilas se contraíssem ainda mais. A lua nas costas de Aina aumentou repentinamente de tamanho. Ganhou rios de sangue e terras de ossos. Ele mantinha uma gravidade própria, quebrando o solo sob o campo de batalha e fazendo-o desabar. Os passos de Miguel vacilaram ligeiramente e a pressão que o golpe de Aina colocou em seu pulso o pegou desprevenido, causando sua fratura. Uma leve carranca finalmente marcou seu rosto. Embora a indiferença ainda fosse a maior emoção, essa mudança nele era equivalente a ondas gigantescas em quase qualquer outra pessoa. Ainda assim, o que o deixou mais desanimado não foi o poder de Aina. Só isso ainda não era nada comparado a ele. Ele ainda estava usando apenas 10% de sua força. O que foi chocante foi o progresso de Aina. Cada vez que ele sentia que ela havia batido em uma parede, ela a atravessava. Não era só isso, mas ele sentia que ela sempre parecia se ajustar rapidamente ao seu estilo de batalha. Se não fosse pelo fato de ele não precisar usar suas verdadeiras habilidades para lutar contra ela e apenas contra-atacar casualmente e aleatoriamente, Miguel tinha a sensação de que essa mulher poderia até estar em uma situação melhor do que ela estava agora. Era realmente um pensamento desconcertante, mas essa mulher era definitivamente um gênio da batalha. De repente, as pupilas de Miguel se contraíram. Um fio de sangue caiu de sua bochecha. Foi tão sutil que ele quase não percebeu. Estou ferido. Sangue. Aina falou pela primeira vez. Na verdade, foram as primeiras palavras ditas entre eles. Ela continuou a expelir névoas vermelhas, suas veias praticamente pegando fogo. No entanto, em sua terceira bufada, sua boca se abriu de repente, caninos gêmeos que brilhavam com uma luz perolada refletida sob a lua alta. Miguel sentiu uma força de sucção contra a qual não conseguia lutar irrompendo de seu próprio ser. Suas pupilas se contraíram quando ele finalmente liberou toda a sua força. Mas apesar de sua reação rápida, um glóbulo de sangue com metade do tamanho de sua cabeça ainda foi arrancado dele naquele instante. Sua expressão se transformou em uma carranca profunda. Se ele tivesse tomado Aina como uma oponente séria desde o início, isso nunca teria acontecido, sua força skin teria definitivamente bloqueado sua tentativa. Mas agora, ele sentiu que havia sido humilhado. Apesar desse sentimento, Miguel rapidamente se acalmou, incapaz de fazer qualquer coisa enquanto Aina engolia todo o seu sangue. Para ele, fazer isso era nada menos que uma sentença de morte. Só ele sabia qual era o seu verdadeiro poder. Alguém tentando engoli-lo só levaria a um único caminho. Aina não conseguia ler a mente de Miguel e mesmo que pudesse, ela estava completamente frenética. Não havia quase nada que ela pudesse entender neste exato momento. Ela engoliu o sangue inteiro, sentindo instantaneamente como se sua garganta estivesse sendo queimada. Ela gritou para o céu, fazendo Miguel balançar a cabeça. Ele demorou nesta batalha na esperança de entender de onde vinha aquele sentimento. Mas parecia que ela morreria antes que ele recebesse a resposta. A verdade é que ele sentia que, para começar, talvez nunca conseguisse uma resposta. Ele já estava lutando contra essa mulher há quase meia hora e ainda não tinha conseguido nenhuma pista. Ele já estava perto de perder a paciência e simplesmente matá-la de qualquer maneira. Miguel estava prestes a avançar e levar embora o que era o cadáver de Aina quando de repente congelou novamente. Os gritos de Aina pararam de repente, substituídos por soluços. O vermelho havia desaparecido de seu olhar, a racionalidade voltando para sua pessoa. Lágrimas que ela não conseguia controlar caíram de seus olhos, acumulando-se sob e fora de sua máscara. Os ferimentos de Aina começaram a cicatrizar rapidamente. Na verdade, num piscar de olhos, ela voltou à sua melhor condição, algo que deixou Miguel completamente atordoado. Ela não apenas sobreviveu. Quão alta era sua afinidade elemental de sangue? Aina olhou para baixo do céu, seu olhar cheio de lágrimas fixando-se em Miguel. Você não é ele. Você merece a morte. As palavras irracionais pegaram Miguel desprevenido. Ela já queria matá-lo antes, então por que isso parecia tão diferente? Era como se ela tivesse voltado à realidade e odiasse Miguel por lembrá-la de algo que ela não queria ser lembrada. No entanto, Miguel nunca teve a chance de entender exatamente o que estava acontecendo ou apenas o que seu sangue lembrava a Aina, porque ela perdeu a consciência diretamente. Seu corpo caindo enquanto as lágrimas caíam como um riacho.
Justamente quando Miguel pensou que esta poderia ser uma oportunidade para levá-la embora, uma sombra imponente apareceu e pendurou Aina por cima do ombro. Seus olhos vermelhos varreram Miguel antes que ele passasse pelo herdeiro sem se importar. No entanto, do início ao fim, Miguel não se atreveu a fazer nada e só pôde observá-los partir com os olhos estreitados. Ele finalmente entendeu de onde vinha esse sentimento. A sombra logo voltou ao planeta Viola, entrando em uma propriedade familiar antes de colocar Aina em sua cama. Pai adotivo. Yuri entrou na sala, olhando para Aina. Miel não olhou para trás. Suas defesas são as mais baixas que jamais existirão. Você pode fazer isso agora. Sim. Yuri assentiu sem resistência, colocando a palma delicada da mão na testa de Aina. Este foi realmente o melhor momento. 1 ano de paciência finalmente os trouxe a este ponto. Talvez outra pessoa tivesse pensado que 1 ano atrás seria o momento ideal, mas a experiência de Yuri lhe disse que este era o momento em que a mente de Aina estava mais sólida. O tempo provou que ela estava certa. Nestes últimos meses, Aina não demonstrou nem um pingo de emoção. Mas as coisas sem qualquer doação também eram as mais suscetíveis de serem quebradas. E agora Aina finalmente desmoronou. Capítulo 963. Falha. Miel observou em silêncio enquanto gotas de suor começavam a cair pela testa de Yuri. Este assunto não deveria ter demorado tanto, mas depois que a maldição foi praticamente suspensa, a força mental de Aina deu um salto impossivelmente grande a ponto de seu poder anterior e atual neste aspecto poder ser comparado ao da noite e do dia. Devido a esse aumento de força, o que Miel preparou tornou-se impossível de usar. Claro, Miel ficou surpreso com o fato de sua filha ter encontrado um método para lidar com essa maldição sozinha, quando nem mesmo ele tinha como fazê-lo. Mas parecia que mesmo Yuri não tinha ideia de como isso aconteceu e sempre que perguntava a Aina sobre isso, recebia silêncio em troca. A relação entre eles como pai e filha não poderia ser descrita de forma tão simples. Eles comeram em silêncio, com exceção dos cotovelos se chocando. Eles quase não se falavam. E muitas vezes eles se encontravam em silêncio, mesmo que uma pergunta fosse feita. Claramente, o que quer que tenha ajudado Aina a se curar era algo sobre o qual ela não queria falar. E ao mesmo tempo, Miel não era uma pessoa que insistia em se intrometer nos negócios da filha. Ela poderia fazer o que quisesse desde que também atendesse aos padrões dele. Quanto ao que eram esses padrões, todos poderiam ser descritos em termos de força e poder. Quanto a qualquer outra coisa, ele simplesmente não se importava com eles. Está pronto. Yuri falou de repente. Miel assentiu, a palma da mão virando para revelar algo que fez a mansão tremer por apenas um momento antes de se acomodar novamente. O olhar de Yuri fixou-se nele quase imediatamente, mas com a mesma rapidez ela desviou o olhar. Ela sentiu como se agulhas estivessem perfurando sua mente. Cada um tinha vários centímetros de comprimento, pressionando seu córtex e descendo em direção ao tronco cerebral, como se quisesse destruir tudo que era ela. Não tente usar suas habilidades nisso. Está além da nossa compreensão. Yuri piscou, tentando se recompor. Embora Yuri só tivesse mostrado sua telecinesia no passado, esta era apenas a ponta de sua habilidade. Em vez disso, pode-se dizer que a telecinesia era apenas um poder ramificado obtido através de sua mente poderosa. A essência da verdade, porém, era que Yuri não era humano. Quando a visão de Yuri clareou, ela se concentrou no objeto novamente, com o coração tremendo de reverência. O objeto parecia simples, mas ela sabia que qualquer coisa que pudesse desorganizar sua mente estava longe disso. Era um tablet. Ele ressoava com uma cor bronze e tinha palavras rabiscadas na frente que Yuri não conseguia entender, mas de alguma forma sentia o poder. Mesmo na escuridão, irradiava uma leve luz própria, brilhando como se tivesse sua própria fonte de luz fora da lua e das estrelas. Apenas a sua presença parecia estar enraizada em algum passado antigo e, no entanto, ao mesmo tempo, parecia ter um futuro que se estendia até ao infinito. Deixou-nos sem saber se esta era a relíquia de um passado ou algo que havia atravessado os limites do tempo e do espaço para retornar a esta era. Para Yuri, alguém que pertencia a uma raça especialmente sensível às sutilezas dos objetos, e que, ironicamente, era péssimo em fazer o mesmo com pessoas reais, esse sentimento a deixou perplexa. Este tablet, pai adotivo, este é o tablet que usei para enviar você à Terra há tantos anos. Isso pode ajudar? Yuri ficou perplexo. Como esse tablet poderia ter tal habilidade e ainda ser capaz de ajudar Aina com seu problema? Ela não conseguia entender direito. Sei muito pouco sobre este tablet. Mas depois de tê-lo ao meu lado por décadas, o que posso dizer com absoluta certeza é que ele só tem uma habilidade verdadeira. Yuri ouviu atentamente, prestando atenção em cada palavra de Miel. Era muito raro seu pai adotivo falar tantas palavras ao mesmo tempo. Isso mostrou duas coisas. Ele estava definitivamente nervoso se isso realmente ajudaria Aina ou não, e ao mesmo tempo, tinha um respeito saudável por esse objeto em suas mãos. E essa habilidade é quebrar regras. É simples assim. Yuri ficou atordoado. Essas palavras pareciam excepcionalmente simples, mas a fizeram tremer da cabeça aos pés. A dor de cabeça que ela recebeu quase a fez desmaiar. Na verdade, ela teria feito com que seu pai adotivo não a pegasse. A mão robusta de Miel pressionou o ombro de Yuri, estabilizando-a. Miel tinha muita fé neste tablet, mas também estava apreensivo. Se este tablet era tão bom em quebrar regras, por que Aina ainda tinha sua maldição depois de tanto tempo? Claramente, este tablet tinha suas limitações. E ainda mais como tiveram que esperar até que Aina ficasse tão vulnerável, essas limitações só se tornaram mais óbvias. Por mais reverência que ele tivesse por este tablet e por ele ter desempenhado um papel tão importante em como ele chegou tão longe tão rapidamente, ele sabia que confiar nele completa e exclusivamente só o levaria a um beco sem saída.
Mas agora, ele deveria ser capaz de ajudar sua filha. Nos próximos meses, talvez anos, você precisará ficar ao lado de Aina, não importa o que aconteça, ok, Yuri? Como pai dela, é inconveniente para mim fazer o mesmo. Para todos os efeitos, Aina se tornará uma lousa em branco que precisa ser reconstruída. Se você quer que ela seja a mesma Aina que você conhece e ama hoje, você precisa deixá-la crescer e cometer erros por conta própria. Este tablet apagará as memórias dela? Yuri ficou chocado, hesitando instantaneamente. Não, mas isso apagará sua personalidade. Esta é a única maneira de reverter o que fizeram à minha filha há tantos anos. Do jeito que as coisas estão agora, seu fator de linhagem é falho e sempre fará com que ela enlouqueça. Ao mesmo tempo, essa falha está impedindo que suas outras habilidades brilhem como deveriam, ao mesmo tempo que retarda seu progresso. Este tablet irá redefini-la e remover a falha antes de permitir que ela floresça novamente. Quando sua personalidade despertar, ela será uma força que poderá governar este verso dimensional com punho. Se Leonel estivesse lá, teria ficado em silêncio, atordoado. Remoção de personalidade? Isso não parecia estranhamente semelhante ao que sua própria tábua prateada poderia fazer com sombras. Capítulo 964. Conheça Leonel não tinha ideia do que estava acontecendo tão longe, nem tinha ideia de que Aina tinha tal falha em seu fator de linhagem. Embora deveria ter sido óbvio. Leonel havia lutado contra um pequeno número de membros da família Brasinger no passado, incluindo um que tinha sua vida em risco, mas nenhum deles jamais ficou furioso como Aina. Dito isto, não foi propriamente culpa de Leonel não ter percebido este problema. Aina só tinha enlouquecido uma única vez perto de Leonel e já fazia tanto tempo que ele se esqueceu completamente. Claro, o que Leonel não sabia era que Aina propositalmente não usou seu fator de linhagem depois daquele momento por medo de colocá-lo em perigo novamente. Mesmo enquanto buscava o limite de seu poder, ela estava disposta a se prejudicar dessa forma. Era impossível dizer quantas dessas decisões Aina havia tomado por amor a Leonel desde que o conheceu. Parecia que mesmo sendo um homem com uma mente tão perspicaz, ele ainda era um homem e Aina ainda era uma mulher que esperava que ele lesse sua mente. Dito isto, talvez de todas as mulheres do mundo, Aina tivesse o maior direito de esperar algo assim do seu homem, considerando as habilidades de Leonel. Mas parecia que o próprio Leonel ainda não era perfeito o suficiente. Mesmo assim, Leonel não podia estar preocupado com este momento porque de repente estava sendo agredido por todos os lados. Sua nave tremeu e estremeceu enquanto ele disparava para o céu, mal desviando dos raios de luz e fogo com movimentos sutis de seu dedo. Quanto mais Leonel controlava esta nave, mais ele percebia o quão importante era a designação de seu dedo para ela. Se ele não tivesse alcançado seu nível particular, controlá-lo seria apenas uma quimera. A boa notícia é que não havia ninguém com capacidade de voar e os navios que trouxeram eram mais lentos que os de Leonel, ao mesmo tempo que lhes tiravam a flexibilidade que normalmente teriam. Como resultado, Leonel conseguiu superar a falha que havia detectado há muito tempo. Naquele momento, porém, Leonel de repente sentiu como se um olhar tivesse se fixado nele, fazendo um arrepio percorrer sua nuca. Seu olhar se estreitou, mas ele continuou avançando, atirando através de uma abertura quase imperceptível e desaparecendo nas profundezas do espaço. Você quer me usar, hein? Os lábios de Leonel se curvaram. Ele poderia dizer que quem quer que o tivesse preso definitivamente tinha pelo menos um método para detê-lo, talvez vários. Mas eles escolheram não fazê-lo. Claramente a única explicação era que ele seria mais útil se escapasse. Leonel não pareceu se importar nem um pouco. Dizem que os melhores esquemas eram aqueles que o inimigo conhecia e que mesmo assim teve de entrar. Mas se foi Leonel caindo nesta armadilha, ou Augusto, restava que o tempo dirá. Os olhos de Libli se abriram, as imagens diante de seu olhar se confundiram. Sua cabeça girava e seus pensamentos pareciam incoerentes. Ficou claro que ela ainda estava sofrendo sintomas mais terríveis de sua concussão neste exato momento e demorou um pouco para se recompor. Quando ela fez isso, sua mão subiu até a testa, uma leve carranca estragando suas feições. Olhando em volta, ela descobriu que sua cabeça estava na verdade apoiada no colo de alguém. Ela não sabia o que dizer quando percebeu que na verdade era o grande idiota do Dimo. Ele não pareceu reagir quando ela acordou, aparentemente achando tudo, exceto o rosto dela, interessante de se olhar. Libli balançou a cabeça. Parecia que esse idiota também conseguia ser legal às vezes, mas ainda era um idiota. Ela teria acordado há muito tempo se ele não tivesse insistido em deixá-la na superfície deste terrível planeta. Ele não poderia tê-la levado para algum lugar mais fresco? Esqueça, isso era o melhor que ela poderia esperar dele de qualquer maneira. A relação entre a família Radix e Midas sempre foi de combinação de cérebros e músculos. Sempre que ambos os clãs tivessem uma herdeira feminina e um herdeiro masculino em uma determinada geração, eles sempre se casariam para fortalecer as relações entre as famílias. Acontece que Libli e Dimo foram ambos os herdeiros desta geração. A família Radix e suas habilidades de cálculo. A família Midas e seu controle de fogo. É claro que as coisas não eram tão simples. Parte do que o tornou tão complexo foi aquela força de bronze única que nem Leonel conseguia identificar ou nomear. Mas talvez esse fosse o tipo de segredo que apenas as duas famílias saberiam. Tudo o que importava agora era que seus dois herdeiros haviam perdido para um único jovem de um mundo incipiente. Foi mais do que um pouco embaraçoso. Claro, os dois estavam muito deficientes neste mundo desastre, enquanto Leonel parecia ser ainda mais forte aqui. Mas não existiam desculpas em questões de vida ou morte. Hoje eles tiveram sorte, mas e da próxima vez? Libli levantou-se e estreitou os olhos. Foi para isso que eles vieram a esta galáxia.
Eles já haviam conquistado sua própria galáxia, mas não havia mais oportunidades de crescimento ali. Se quisessem alcançar o próximo nível e entrar no palco das verdadeiras potências deste universo, estes eram exatamente os desafios que precisavam. Quanto a Leonel, ela esperava que o conhecessem muito em breve. Afinal, assim como todos aqui, todos estavam de olho no mesmo mundo e na mesma dobra da realidade. Em breve, enquanto Leonel lutasse ao lado da Terra, eles se encontrariam novamente no campo de batalha. Dias depois, a nave de Leonel circulou em torno de um determinado planeta antes de descer. Desta vez, ele não teve grandes problemas para enfrentar, pois este era um mundo que enfatizava exatamente a falta disso. Foi mais um Merchant Hub com restrições bastante flexíveis. Pela primeira vez em quase um ano, Leonel se encontraria com Eltor. Capítulo 965, Viciado. Olhe para você, você ainda está pálido como sempre. Leonel soltou uma risada, sentando-se em frente a Eltor, que foi pego de surpresa por sua aparição repentina. Diante de tais palavras, Eltor só poderia ficar sem palavras. Ele poderia já ter sacado seu sabre para qualquer outra pessoa que lhe dissesse essas palavras, mas por alguma razão achou muito divertido quando Leonel disse isso. Não foi nenhuma surpresa que o rosto bonito e a pele aparentemente sensível de Eltor fossem um ponto sensível. Ele queria ser general, não modelo masculino e gigolô. No entanto, parecia que o menor raio de sol poderia deixá-lo vermelho no dia seguinte. Foi uma situação triste, de fato. Você é quem fala, você viu seu cabelo ultimamente? Se não fosse tão curto, eu confundiria você com uma mulher. A boca de Eltor era tão afiada quanto sua lâmina, então ele quase não perdeu o ritmo. Leonel sorriu. Ah, isso? Você não acha que isso me faz parecer bastante real? Eltor bufou. Um rei formado apenas por mulheres, talvez. Mesmo enquanto pronunciava essas palavras, Eltor sabia que sua resposta era bastante fraca. Infelizmente, ele sentiu que o cabelo de Leonel combinava bastante com ele, então era um pouco difícil mentir com a cara séria. Irritado com seu fracasso, ele apenas desviou o olhar, chamando uma garçonete para pedir uma grande quantia de comida que ele tinha toda a intenção de fazer Leonel pagar. Leonel riu, aparentemente percebendo os pensamentos de Eltor. Embora os dois não se conhecessem há muito tempo e só pudessem ser considerados como tendo tido duas interações reais, Leonel sentiu que tinha uma boa leitura sobre Eltor. Ele era um homem que queria ser visto como homem antes de mais nada, mas ele ainda tinha muitas tendências infantis. Dito isto, se alguém poderia fazê-lo exibir essas tendências dependeria de quão mais forte do que ele você era e de quão próximo você era dele. Se alguém fosse mais forte do que ele e também não alguém que ele reconhecesse como família ou amigo, seria mais provável que ele atacasse do que replicasse como acabou de fazer. Naquele momento, os dois homens dividiam uma sala privada em um restaurante de primeira classe. Leonel realmente não se importava onde eles se encontravam, mas Eltor insistia que um rei deveria ter alguns padrões. Claro, Eltor também reclamou da escolha de roupas de Leonel, alegando que ele era casual demais. Mas no final, ele foi forçado a desistir e dar um passo de cada vez. Já era um milagre que ele conseguisse que Leonel viesse aqui. O homem normalmente nem tocava em uma bebida. Claramente, Eltor não percebeu a ironia. Ele queria ser general, mas sempre se preocupou muito com suas roupas. Então, como vão as coisas? Leonel perguntou quando estava no meio de uma carcaça de fera com metade do tamanho de seu corpo. Os movimentos daquela mulher de quem lhe falei são bastante estranhos. Ela continua atacando e reivindicando territórios periféricos da guilda, mas fez movimentos reais em direção à própria guilda. É quase como se ela estivesse nos enganando. Oh, Leonel piscou. Mostre-me em um mapa. Leonel usou a capacidade de projeção do dicionário. Normalmente, ele o usava para navegar pela Via Láctea, mas esse também foi um excelente uso. Eltor estendeu a mão, apertando os dedos antes de abri-las bem. O resultado foi o plano 3D de estrelas aproximando-se de um determinado local. Nós atacamos aqui, aqui e aqui. Nestes meses travamos 3 grandes batalhas. O resto do tempo foi gasto na consolidação de território e na segurança de rotas. O olhar de Leonel se estreitou ao ver esses locais. Ele já havia memorizado o mapa do território da guilda que Eltor lhe havia enviado anteriormente, então sabia exatamente onde estavam e o que representavam. Mas foi também isso que tornou tudo tão fascinante. Nenhum desses territórios era muito valioso. O melhor trunfo aqui era um mundo desastre de nível inferior chamado Planeta Ixia. Porém, era bastante antigo e já havia atingido o fim do seu potencial. Além de ser um lugar decente para coletar minérios e ervas do elemento relâmpago, não era muito útil. Os outros 2 locais eram apenas rotas comerciais normais, estações de asteroides e lunares com centros planetários. Mas o problema com essas rotas comerciais é que elas levaram ao mundo da 4ª dimensão e às dobras da realidade. Seu uso no grande esquema foi, na melhor das hipóteses, minúsculo. A boa notícia sobre isso foi que a resistência que o Oryx encontrou foi mínima, ao mesmo tempo que lhes deu a chance de aprender como trabalhar como um exército de verdade, em vez de um bando de indivíduos poderosos como normalmente faziam. Mas a má notícia é que Leonel não conseguia perceber o propósito desta mulher. Este não era um sentimento que Leonel gostasse. Ele normalmente era capaz de ler as pessoas muito bem, mas ainda não conhecia essa mulher nem entendia sua conexão ou briga com a guilda Via Láctea. Ao mesmo tempo, ele também não conseguia entender as ações dela. Interessante. Leonel continuou a olhar o mapa, pensando em diversas possibilidades. Mas ele percebeu que estava faltando muito para ver as coisas de uma forma tão ampla quanto esta mulher misteriosa. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais curioso ficava sobre quem ela era e mais consciente ficava da pouca informação que tinha. Embora ele tivesse um acordo verbal com a Festus e Hylion, não havia como dizer se eles teriam sucesso ou, mesmo que tivessem sucesso, quanto tempo levariam para fazê-lo. Infelizmente, isso deixou Leonel voando às cegas. Aposto que Shield Cross Stars tem muitas informações. Este pensamento singular começou a formar alguns pensamentos nada saborosos na mente de Leonel.
Parece que ele ficou viciado em ser louco. Capítulo 966, Uma União. Eltor rapidamente colocou Leonel em dia com muitas coisas. Eventualmente, o assunto voltou aos companheiros de Leonel e aos assuntos relacionados à Terra. Leonel aprendeu há algum tempo que a Terra havia entrado com sucesso na quinta dimensão e, como resultado, chamou de volta muitos indivíduos. Claro, isso aconteceu enquanto Leonel estava no mundo experimental da limpeza dimensional. Então, ele não recebeu o que quer que fosse essa mensagem. O relógio de pulso que seguiu Leonel por tanto tempo já havia sido retirado de seu pulso desde que ele conseguiu controlar o pequeno Tole sem o uso das luvas de criação da força. Porém, Leonel não o destruiu e apenas o deixou dentro do cubo segmentado. Assim, depois de retornar à Via Láctea, ele também recebeu as mensagens. No final das contas, Leonel tinha acabado de deixar seus irmãos para treinar e crescer o mais forte possível em sua ausência, então retornar à Terra não era uma coisa ruim. Afinal, havia claramente uma ampla oportunidade de se fortalecer, já que as zonas prateadas poderiam começar a aparecer a qualquer momento. No entanto, ainda não se sabe se seria inteligente entrar nessas zonas a partir de agora. Independentemente disso, as zonas bronze foram uma excelente oportunidade. Eles não apenas poderiam aprimorar suas habilidades, mas ainda poderiam receber recompensas de mundos de nível superior. Até mesmo Leonel, que era um artesão de bronze, se suas lanças fossem ignoradas, só tinha alguns artesanatos de bronze. Então essa foi uma grande oportunidade para eles. Agora que Leonel não precisava se preocupar com Aina, pelo menos não imediatamente, ele também não se importava em voltar para a Terra. Afinal, para ele, chegará um dia em que a Terra seria o centro do seu território. Ele teve que fazer a sua parte para protegê-lo também, mesmo que por enquanto estivesse sob o controle de seu avô. Sim, há muitas boas oportunidades na Terra neste momento. Na verdade, eles têm me contatado com métodos sobre como lidar com tudo isso. Tudo? Leonel ficou surpreso. Sim. O principal problema que a Terra enfrenta neste momento não são as zonas, elas desaceleraram até uma calmaria após a descoberta. A questão principal é a evolução das criaturas oceânicas. O olhar de Leonel se estreitou. A Terra nunca teve que lidar com um grande problema de inválidos porque o Imperador Falques escolheu cruelmente matar mais de 99% da população da Terra antes, mesmo de a metamorfose começar. Mas não havia nada que ele pudesse fazer sobre o vasto oceano. Na verdade, isso fez Leonel se perguntar. Há muito tempo, a Terra ganhou tecnologia de terraformação suficiente para fundir os continentes em um só. Ele se perguntou se isso era uma coincidência ou um desígnio. Talvez seu avô sempre soube que o oceano seria seu maior obstáculo. Ainda assim, algo nos movimentos da galáxia fez Leonel sentir que o oceano ainda era a menor das suas preocupações. Ao mesmo tempo, ele também não estava muito confiante em lutar na água. No mínimo, ele não tinha experiência nisso. Dito isto, ele tinha duas soluções para isso. Ele poderia usar suas lanças do domínio da água e também criar alguns ofícios para combater os efeitos nocivos. De qualquer forma, ele precisaria avaliar a situação primeiro quando retornasse à Terra. Acho que isso é tudo. Eltor disse, exalando um suspiro. Leonel assentiu lentamente. E quão receptivos você acha que eles seriam a um líder humano? A meu ver, eles seguem perfeitamente a direção daquela mulher, desde que vejam o que estão ganhando com isso. Mas é difícil dizer. Eles não são subservientes. É uma diferença sutil entre estar empregado e ser súdito leal. É impossível dizer se eles continuariam a segui-lo ou não. Leonel assentiu em compreensão. Esta pode ser uma questão um pouco delicada e seria melhor se ele se desse a conhecer a eles mais cedo ou mais tarde. Tudo bem, aqui. Leonel jogou um anel espacial para Eltor, mas quando viu o que havia dentro, seus olhos quase saltaram das órbitas. Como você reuniu tanto minério urbe? Leonel sorriu. Você poderia dizer que eu os adquiri. Leonel não explicou com um sorriso radiante enquanto se levantava para sair. Use isso para alimentar seus avanços. Não seja mesquinho. Quero que todo esse dinheiro seja eliminado no próximo mês. Mês? Isto vale uma vida inteira de dinheiro. Eltor ficou sem palavras. Ele era o príncipe de um reino. Não era como se nunca tivesse visto tanta riqueza antes. Mas essa quantia era equivalente ao que o seu reino Oryx gastaria em uma população inteira de milhões de pessoas em um único ano. No entanto, Leonel queria que ele usasse em 10.000 Oryx num único mês. Se ele não era um louco, então o que ele era? Vou substituí-lo em breve. Afinal, tenho a sensação de que os cristais bestiais das criaturas oceânicas da Terra são bastante raros e valiosos, certo? Eltor não sabia o que dizer, mas ele nunca teve a chance antes de Leonel desaparecer repentinamente. Ele está ficando mais poderoso. Eltor cerrou os punhos. Ele estava ficando para trás. Ele precisava aumentar seu esforço. Em outro canto da galáxia, de volta ao familiar planeta Lucknix, um jovem saiu de uma floresta e entrou na propriedade mais uma vez. Ele olhou em volta para os cadáveres espalhados ao seu redor e balançou a cabeça. Foi uma pena que isto tivesse acontecido dessa forma. Talvez ele tenha sido muito descuidado. Se ele soubesse que ela tinha vindo com tal apoio, ele não teria sido tão casual com tudo isso. Mas ele pensou que a família Viola ficaria com muito medo de agravar a situação a esse ponto. A ação das existências da sexta dimensão significa algo completamente diferente daquelas apenas da quinta dimensão. Mesmo assim, nada disso era o que tinha precedência na mente de Miguel. Ele deslizou pela propriedade, chegando a um lugar específico. Sim, ancião. Só estou aqui para meditar um pouco. Os anciãos guardiões assentiram. Da geração mais jovem, só havia permissão para entrar casualmente neste lugar. Miguel desceu por uma rede de túneis apenas para se encontrar diante de um altar. E sobre este altar, havia ainda outra tábua de bronze. No entanto, este era diferente daquele que Miel segurava. Sentado sobre uma plataforma de mármore, uma tradução estava gravada nos pedestais deste. Uma união de luz e trevas revelará a estrela de 12 pontas. O personagem Light exalava uma aura estranhamente semelhante à de Miguel. Quanto ao personagem Darkness,
Miguel finalmente percebeu que isso lembrava de Aina. Capítulo 967. Familiar. Miguel olhou para essas palavras por um longo tempo, seus olhos finalmente se fecharam quando ele caiu em um estado de meditação profunda. A estrela de 12 pontas era o símbolo mais importante da família Lucknix. Apesar do fato de eles chamarem seu fator de linhagem de coruja a estrela da neve, por alguma estranha razão, dentro de sua glabela etérea, seus embriões elementais de luz se manifestaram exatamente como uma estrela de 12 pontas faria. Claro, este era um segredo que ninguém saberia, a menos que um membro da família Lucknix fizesse o possível para falar sobre isso. No entanto, mesmo fora isso, ainda havia seus guerreiros Feathersword que usavam esta estrela como um símbolo de seu prestígio. Não havia dúvida de que a estrela de 12 pontas era de imensa importância para a família Lucknix e sua força. No entanto, quase ninguém entendeu o seu significado e muito menos entendeu exatamente quais eram as suas origens. Miguel, porém, entendeu que tudo se originou com este tablet. Se não existisse, talvez não existisse hoje a família Lucknix. E agora, depois de todos esses anos, ele finalmente conseguiu entender o que tudo isso poderia significar. Apesar do olhar calmo no rosto de Miguel atualmente, ele estava fazendo o possível para estancar o sangue fervendo. Desde a juventude, Miguel sempre foi extraordinariamente talentoso. No entanto, ele foi limitado por dois fatores principais. A primeira foi que ele nasceu em um mundo com potencial de sexta dimensão. Embora o planeta Lucknix estivesse no auge entre os mundos da sexta dimensão, em última análise ainda era isso. Comparado aos mundos da sétima dimensão, ainda faltava muito. E comparado aos mundos da sétima dimensão que se aproximam da oitava dimensão, como o mundo da família Morales, poderia muito bem ter sido uma formiga à beira da estrada. Independentemente do seu talento, isso sempre seria um limitador. O segundo fator que sempre o limitaria era seu fator de linhagem sexta dimensão. Se ele realmente quisesse progredir, chegaria um momento em que seu fator de linhagem Sov-Staral se tornaria não apenas inútil para ele, mas até mesmo um obstáculo. Felizmente, ele nasceu com outro talento que poderia atenuar um pouco isso, mas essas seriam sempre duas âncoras de seu talento, âncoras das quais ele nunca poderia se livrar, a menos que ele pudesse aprender essas palavras. Miguel não era idiota. As profecias muitas vezes tinham tantas interpretações potenciais que aceitar qualquer coisa pelo valor nominal poderia terminar em sua morte. Pelo que ele sabia, união significava Ayusa devorando todo o seu sangue como ela havia feito durante a batalha. Nesse caso, esta profecia teria pouco a ver com ele, pois ele estaria morto. Com o quão rápido ele viu o progresso de Aina, embora sentisse que ela também seria limitada por seu nascimento e educação como ele foi, não era impossível ver isso como uma conclusão provável. Quando as coisas são enquadradas dessa maneira, essas palavras podem significar todo tipo de coisas. A pior parte é que mesmo que Miguel colocasse essas palavras sob a luz mais favorável, ele ainda poderia perder. Por exemplo, e se a união se referisse a um filho entre ele e esta mulher misteriosa? Embora ele não se opusesse a isso, considerando a pequena parte da beleza dela que ele tinha visto, como o talento de uma criança o ajudaria. Ele não era um homem velho. Ele ainda não havia chegado a um ponto em que a única maneira de progredir seria passar sua linhagem para outra. Ele não tinha interesse em ter um filho que pudesse superá-lo. O que ele queria era um poder que pudesse conquistar sozinho. Depois de repassar esses pensamentos, Miguel conseguiu se acalmar. Agora, as batidas de seu coração e a lenta circulação de seu sangue combinavam com a indiferença em seu rosto. Com tantas interpretações possíveis, Miguel optou pela paciência. Ele observaria a situação por mais algum tempo. Se fosse uma profecia, então isso significava que estava destinada a acontecer. Por definição, ele não deveria ter que fazer nada evidente para que isso acontecesse. Claro, sempre havia a chance de que isso não fosse uma profecia e fosse uma pista útil. Afinal, se esta tabuinha foi o que lhes concedeu a estrela de 12 pontas, então foi mais um guia do que um profetizador do futuro, certo? Esta também foi uma possibilidade que Miguel havia pensado. Mas ele ainda decidiu pela paciência. Ele observaria as coisas com calma por enquanto. Se ele estivesse certo, então as coisas deveriam se encaixar organicamente. Por outro lado, se fosse uma pista, ele agiria de acordo com as circunstâncias. Por enquanto, ele só tinha um objetivo real, garantir que Aina não morresse. Foi tão simples. Foi por isso que ele não alertou os mais velhos da família sobre o aparecimento de Miel e não resistiu. Além disso, ele optou por não contar a ninguém sobre suas descobertas. Se isso fosse uma profecia, era melhor que o número máximo de indivíduos agisse da forma mais natural possível. Somente se isso não acontecesse ele mobilizaria os membros de sua família caso algo fora de seu controle ocorresse. Depois de organizar seus pensamentos, Miguel mergulhou em uma verdadeira meditação, partículas de luz acumulando-se lentamente ao seu redor. Na presença deste tablet, parecia que todos os gargalos seriam afrouxados e a velocidade de sua prática aceleraria muitas vezes. Como ele já estava aqui, ele poderia aproveitar e também aproveitar a chance de reabastecer sua resistência. Miguel podia sentir seu caminho em direção à sexta dimensão se espalhando cada vez mais. Se quisesse, poderia passar por isso a qualquer momento, mas por alguma razão sempre se absteve de fazê-lo, consolidando-se continuamente dentro do quinto. Talvez apenas um número seleto de indivíduos saiba exatamente por quê. Miguel olhou ansiosamente para o caminho à frente antes de suprimi-lo e se concentrar em se rejuvenescer. À medida que seus sentidos varriam seu corpo, verificando quaisquer fraquezas e concentrando-se em melhorar, ele varreu um local específico acima de seu quadril direito, pescando com as luzes de um nodo inato familiar. Capítulo 968. Fator de linhagem de Deus Berserk.
Gotas de suor caíram pela testa de Miel enquanto ele canalizava a força da tábua de bronze. Sua força vazou para fora, derramando-se no corpo de Aina e apagando delicadamente muito do que era ela. Yuri ficou de lado, sentindo-se muito nervoso. Antes, ela não tinha consciência de quão importante isso era para Aina, pelo menos não até que seu pai adotivo lhe descreveu. A verdade é que, embora a família Brasinger fosse bastante repugnante em sua propaganda da eugenia e da importância da pureza da linhagem, havia um método para sua loucura. A palavra-chave era loucura. O fator de linhagem da família Brasinger era conhecido como fator de linhagem do deus Berserk. Esse era seu verdadeiro nome. O que foi exibido na Terra nada mais era do que a ponta de um iceberg ao qual os membros da família seriam mantidos. No entanto, o quão furioso você estava dependia da pureza de sua linhagem. Para Aina, que era apenas meio Brasinger, além de não receber nenhum ritual ou treinamento especial da família, seu fator de linhagem era muito mais Berserk do que Deus. Este fator de linhagem era objetivamente poderoso. Na sua forma mais pura, era um fator de linhagem que muitos se esforçariam para ter. Suas habilidades podem ser divididas em alguns aspectos. O primeiro foi uma força esmagadora. Cada fibra muscular de um membro da família Brasinger valia mais do que a de outro indivíduo, até mesmo a maioria dos fatores de linhagem de força. Seu potencial de explosão e poder estava simplesmente além da razão. O segundo aspecto foi o Battle Sense. Os instintos de um deus Berserk existiam em um plano separado, totalmente próprio. Sua capacidade de se adaptar e mudar seu estilo de combate para combater seus inimigos faria com que parecessem todos gênios do combate. O que Leonel teve que calcular, eles fizeram por instinto e em uma velocidade muito mais rápida, dependendo de quão puras eram suas linhagens. O terceiro aspecto foi o renascimento. Depois de sofrer ferimentos terríveis, uma longa batalha travada ou treinamento masoquista após a cura, um deus Berserk teria a força de seus corpos aumentando proporcionalmente ao peso do que eles experimentaram. O quarto e último aspecto foi a afinidade com todas as armas. Quer fosse uma espada, um machado de batalha, uma lança, até mesmo punhos e chutes, um deus Berserk não estava restrito a nenhuma arma ou arte marcial. Eles eram gênios da batalha, existências criadas para causar estragos no campo de batalha. Esta foi a verdadeira habilidade da família Brasinger. A única pessoa que Leonel conheceu que poderia ter o verdadeiro fator de linhagem de deus Berserk foi Simeon. No entanto, ele sempre esteve focado em suas habilidades de domesticação de feras e manipulação genética e Leonel nunca o tinha visto lutar corpo a corpo. Mesmo agora, parecia que a família Brasinger e talvez até as outras 3 famílias haviam se escondido profundamente. Sabendo disso, foi fácil ver que o que Aina experimentou foi uma interpretação extremamente pervertida do deus Berserk. Ela recebeu apenas algumas dessas habilidades parcialmente e sem uma orientação clara ou proposital para nenhuma delas. Mas, isso não foi tudo culpa dela. Como foi que, apesar de ser metade Morales e apenas metade Lucknix, Leonel recebeu seus fatores de linhagem integralmente enquanto Aina não? A resposta foi simples, foi feito de propósito. A maldição que Aina enfrentou foi apenas a ponta do iceberg e também agiu como um agitador cruel em seu estado mental, distorcendo suas emoções e sua realidade. Como alguém poderia estar completamente são depois de passar anos de coceira torturante e picos e vales de dor horrível? Tudo foi feito de propósito para fazer Aina cair cada vez mais na depravação. O fato de ela ainda ter uma aparência de humanidade era uma prova de quão forte mentalmente ela era, para começar. O fator de linhagem da família Brasinger foi alterado para que, quando encontrasse interferência com outras linhagens, se desviasse de seu caminho predestinado. O resultado disso seria um desvio no estado mental que resultava em excesso de sensibilidade. No início, esta sensibilidade excessiva seria apenas mínima. Por exemplo, pode ser tão benigno quanto ficar subitamente envergonhado quando um garoto de quem você gosta se confessou para você. Até o ponto de fugir com o rosto corado, apesar de você normalmente ser uma mulher assertiva e confiante. No entanto, com o passar do tempo, ele iria crescer e aumentar até o ponto em que as menores coisas se tornassem enormes e as menores inseguranças se transformassem em altas montanhas. Eventualmente, apenas uma pequena ativação de sua linhagem resultaria na pessoa enlouquecendo, esgotando seus corpos e, por fim, morrendo. Pode-se dizer que se não fosse pelas habilidades de autocura de Aina, ela já teria se apaixonado há muito tempo pela trama desse ancestral da família Brasinger. Pode-se até dizer que por ter conhecido Leonel e se deixado apaixonar por ele, Aina atrasou o início mais forte desses efeitos colaterais enquanto pôde. No entanto, esta tabuinha proporcionou uma oportunidade única de restaurar o dano causado e desfazer a segunda maldição que a família Brasinger havia colocado sobre Aina. Quando a tábua apagou uma personalidade de uma sombra, não havia entidade viva que causasse o renascimento daquela personalidade. No entanto, Aina era diferente. Ela era uma pessoa com propensão para uma certa disposição. Contanto que lhe fosse dado tempo, ela se tornaria a mesma Aina mais uma vez. Foi por isso que Miel enfatizou que Yuri deveria seguir Aina, mas também deveria permitir que Aina crescesse e cometesse erros por conta própria. Só assim Aina se tornaria mais autêntica. A história que não foi contada, porém, foi que Miel levou décadas para acumular a quantidade de energia que estava dando a Aina. Por mais estoico que fosse, por mais insensível e silencioso que fosse, por mais duro que fosse, a única coisa que sempre seria verdade é que ele amava sua filha. Dito isto, havia um assunto que seria irritante para a maioria das pessoas. Quem tinha poder suficiente para alterar o curso de um fator de linhagem dessa maneira? Quem poderia colocar uma maldição que seguia uma linhagem como um ceifador, mantendo-a por gerações para as gerações vindouras? Se Leonel estivesse lá, especialmente enquanto observava os pedaços de uma arte da força quebrarem e se despedaçarem, flutuando acima da cabeça de Aina, sua Drenscap teria brilhado com vários arcos de relâmpagos. E,
Quando sua Drenscape se acalmasse, ele de repente se lembrava de um homem que ele havia conhecido na Zona Joana, um homem que eles chamavam de Deus, um homem capaz de copiar as habilidades das pessoas em artes da força. Os olhos de Aina se abriram de repente. Capítulo 969. Sensível. A Terra estava em um estado completamente diferente da última vez que Leonel esteve aqui. Onde antes havia escombros e escombros, não havia nada além de grandes extensões de vegetação e natureza. Quaisquer que sejam os destroços que a metamorfose deixou para trás, já foram limpos há muito tempo, transformando a Terra de um gigante de concreto em um mundo que colocava grande ênfase em sua beleza natural, algo que a Terra, especialmente em comparação com outros mundos, tinha muito. O Império da Ascensão aproveitou a vantagem entre a quarta e a eventual quinta dimensão para causar esta grande mudança. Neste período de tempo, a Terra experimentou muitas erupções de força e fenômenos naturais semelhantes que aceleraram enormemente o seu crescimento. Graças a isso, com apenas uma pequena ajuda dos humanos que removeram todos os metais inúteis e tijolos artificiais do caminho, a Terra foi capaz de florescer da maneira que sempre foi planejada. Assim, as únicas marcas da velha Terra e das suas tecnologias eram os 9 principais centros populacionais da Terra, um para cada uma das 9 províncias. Isso incluiu lugares como a capital imperial e o Forte Azul Real. Fora dessas cidades e fortes, havia apenas grandes extensões de vegetação. Havia árvores que já se erguiam centenas de metros no ar, havia ervas e gramíneas preciosas crescendo em cada esquina, e muitos animais foram libertados de suas ilhas experimentais para povoar e crescer. Algumas dessas feras tornaram-se alimento para os humanos, algumas tornaram-se parceiros de treino e outras tornaram-se uma parte essencial da manutenção do equilíbrio do ecossistema da Terra. Só por isso, o talento da Terra e do seu mundo estava em exibição clara e completa. Parecia que estes recursos vinham crescendo há milhares, até dezenas de milhares de anos. Mas a verdade é que essas belas exibições da natureza só estavam presentes há alguns anos. Ainda assim, estas mudanças não foram absolutamente nada comparadas com as 2 luas da Terra. O original ainda manteve o nome Mu enquanto o segundo foi apelidado de Avalon pelo Imperador Falx. Leonel sabia pouco sobre a Lua e suas colônias, mas elas faziam parte da Terra e também enfrentaram um ataque de Terrain anos atrás. Antes, a Lua precisava ser terraformada para manter uma população. E mesmo assim, esta população foi forçada a permanecer dentro de uma cúpula climatizada. Porém, após a descida da 4ª dimensão, as coisas começaram a mudar, permitindo que a cúpula fosse eliminada e que a Lua começasse a ganhar características de um mundo próprio. Isto ocorreu graças à expansão da dobra de realidade da Terra e ao início da abrangeção de regiões cada vez maiores. Agora, a Lua tinha ervas únicas que nem a própria Terra conseguia cultivar. E embora não tivesse grandes massas de água ou oceanos, começou a ter os seus próprios lagos autossustentáveis, além da sua própria atmosfera verdadeira. O povo da Lua também parecia seguir um caminho de evolução único em comparação com o povo da Terra. Embora ainda parecessem humanos, eles tendiam a ser mais altos, mais frágeis e tinham mentes mais fortes comparativamente falando. Da mesma forma, Avalon também passou por grandes mudanças. O reino de Camelot não existia mais e foi assumido pelo secretário Marquês Pendragon. O lado mais primitivo de Camelot foi eliminado em favor de compreensões mais modernas. Além disso, o maior benefício que Camelot trouxe, sua população, foi espalhado e dividido entre as 9 províncias da Terra. Em última análise, o povo de Camelot não era estranho ao povo da Terra e era facilmente aceito. Afinal, eram pessoas criadas e baseadas em si mesmas. Como poderiam não assimilar bem? Pode-se dizer que a única dor real do crescimento foram as ideias um tanto ultrapassadas e retrógradas do povo de Camelot. Eles ainda não tinham aprendido sobre o progressismo dos tempos modernos. Mas, ironicamente, foi o afastamento da Terra de um ideal tecnologicamente central que ajudou ainda mais esta assimilação a funcionar. De muitas maneiras, as pessoas da Terra sentiam que estavam retrocedendo, enquanto as pessoas de Camelot sentiam que estavam sendo aceleradas para frente. Isso permitiu que os 2 grupos se encontrassem no meio e alcançassem um meio termo feliz. Foi no meio de todas estas mudanças que Leonel regressou à Terra, pairando bem acima do céu. Como ele poderia não ficar chocado? Ele não esperava mudanças tão grandes e abrangentes. Na verdade, ele acreditava parcialmente que voltaria e encontraria os mesmos edifícios dilapidados. Neste momento, ele sentiu como se tivesse percebido a diferença entre seu avô e ele. Leonel acreditava que ele era bastante inovador e rápido, mesmo não hesitando em gastar o que um reino inteiro gastaria em um ano apenas por um único mês de progresso. No entanto, ficou claro que trabalhar mais não superava o trabalho mais inteligente. Em apenas alguns anos, nem mesmo no 3º ano, toda a face da Terra mudou. E Leonel tinha certeza de que seu avô planejou que fosse assim desde o início. Não houve um único passo que ele tenha dado que estivesse fora de linha com esse objetivo. Agora, apesar de ser um mundo incipiente, a Terra já estava na 5ª dimensão. Não tinha inválidos humanos com quem se preocupar e conquistou todas as suas terras sem problemas. Leonel ingenuamente pensou que enquanto seu avô lutava para colocar a Terra de volta nos trilhos, ele seria capaz de fazer algum progresso para recuperar o atraso, mas se sentiu mais errado do que nunca. Agora que estava mais sensível a certas coisas, ao pisar no território do avô, sentiu uma aura sufocante por todos os lados. Ele teve que tentar o dobro apenas para absorver metade do oxigênio que normalmente faria. Ele não precisou olhar em volta para entender que seu avô já sabia que ele estava aqui e que estava de volta. Não pode-se dizer que nada que acontecesse dentro do território da Terra ou da dobra da realidade passaria despercebido. Seus olhos estavam por toda parte. Os lábios de Leonel de repente se curvaram. Seu olhar se voltou para a capital imperial antes de disparar naquela direção. Capítulo 970. Espero. Pare.
Cada uma das auras estava em chamas, vários guardas lançavam olhares penetrantes para o ar. Embora eles também usassem armaduras douradas, não era nada parecido com o lixo supérfluo que o guarda da Force Crafting Guild usava. Cada um deles teve um impulso inegável que quase ameaçou arrancar a pele de Leonel. Porém, como se não tivesse ouvido uma única palavra, Leonel desceu dos céus, pousando no topo da antiga estrutura arbórea que era a capital imperial. Leonel avançou, com o cabelo violeta claro esvoaçando e as mãos nos bolsos. Um leve sorriso apareceu em seu rosto. Você não vai me atacar, vai? Príncipe Leonel, voar na capital imperial é uma ofensa até para você. Um homem obstinado avançou, seu comportamento inalterado diante do sorriso de Leonel. Oh, e por que isto? Os passos de Leonel pararam. No momento ele estava na base do Palácio Imperial. Uma grande escadaria de mármore branco e dourado estava atrás dele. Alinhando-se nessas escadas, guerreiros que até pressionaram Leonel se levantaram. Apesar de estar na quarta dimensão, Leonel sentiu que a experiência de combate deles estava muito além dele. Além disso, ele sabia que à medida que a Terra continuava a evoluir, o mesmo acontecia com suas habilidades. Provavelmente não demoraria muito para que a força básica de todos na Terra fosse da quinta dimensão. Esta foi a verdadeira habilidade temível de um mundo com tanto talento. Leonel não tinha experimentado isso antes desde que estava longe da Terra, mas depois de retornar, sentiu que sua habilidade também estava sendo nutrida. À medida que a dobra de realidade da Terra crescia, eventualmente chegaria a um ponto em que Leonel não teria que retornar para participar desses benefícios. Ele se sentiu bastante revigorado neste momento, completamente diferente de seu comportamento da última vez que veio aqui. Você será visto como uma ameaça a ser imediatamente derrubada. Já que você quebrou as regras, teremos que detê-lo. Ah, e esse é o caso mesmo que eu não seja uma ameaça real? Sim. O homem respondeu sério, sem vacilar nem um pouco. Ele parecia indiferente ao status de Leonel, ao seu sorriso, ao seu carisma e até à força de Leonel. Nada disso importava. Eu vejo, o Imperador Falks é muito bom em criar guerreiros leais. Estou impressionado. Eu tentaria caçar você, mas tenho a sensação de que falharia. O olhar do homem se estreitou. Roubar ele? O que isso significa? Este príncipe estava tentando se rebelar? O aperto que ele tinha em sua alabarda se multiplicou em força. Sua aura estava em chamas. Todos os guardas reagiram em uníssono, cada uma de suas alabardas também erguidas. Mesmo sem eles completarem suas ações, Leonel podia sentir uma espécie de arte da força única ressoando entre eles. Interessante, então as artes da força também podem ser usadas assim, HM. Que fascinante! O Imperador Falks parece saber bastante para um homem que deveria ter nascido em um mundo mortal. Havia muita coisa no avô que Leonel não entendia muito bem. Por exemplo, para Leonel ter o fator de linhagem da família Lucknix, seu avô teria que de alguma forma ter tomado como esposa uma mulher daquela família. Mas como ele, o imperador de um mundo da terceira dimensão, tomou a mulher de um mundo da sexta dimensão como uma imperatriz. Foi tudo bastante curioso. Naquele momento, as enormes portas do Palácio Imperial se abriram, separando serpenteantes dragões dourados delicadamente esculpidos em sua superfície, e, ainda mais importante, a árvore imortal que o envolvia. Logo apareceu um homem de óculos que Leonel reconheceu imediatamente como seu tio. Você voltou. Ele disse claramente. Eu tenho. Para qual propósito? Para roubar recursos descaradamente e lançar um desafio. Leonel respondeu sem piscar. O primeiro faz sentido. Quanto a este último, você ainda não é digno de fazer tal coisa. O sorriso de Leonel iluminou-se. Meu avô me deve quase 22 anos de presentes de aniversário. Tenho que buscar meu reembolso de alguma forma. E se sou digno ou não, isso também não importa muito para mim. Vou emitir de qualquer maneira. Um dia, a terra será minha. Embora Leonel tenha dito coisas assim, havia um toque de frieza em seus olhos que estreitou o olhar do tio. Se havia algo que Leonel não gostava era de não ser respeitado. Sua arrogância ficou enterrada profundamente em seus ossos por muito tempo porque não havia lugar para ela florescer na terra. Não havia nada que valesse a pena ele estar à altura. Mas agora as coisas eram diferentes. Ele não só tinha um objetivo, mas também havia alguém que acreditava que ele não iria alcançá-lo. Embora isso não tenha sido suficiente para destruir sua escala reversa, foi definitivamente o suficiente para deixar uma coceira nela. No momento em que Leonel disse essas palavras, todas as alabardas da guarda imperial se ergueram em uníssono, suas lâminas abrindo um caminho afiado em direção a Leonel. No entanto, mesmo enfrentando uma chuva torrencial de força que poderia destruir uma cidade apenas com seu impulso, Leonel permaneceu impassível. Naquele momento, um rugido que parecia originar-se das profundezas do seu coração se manifestou. Leonel nem abriu a boca, mas engoliu todo o ímpeto dos guardas imperiais e do Palácio Imperial, fazendo com que os cabelos dourados e brancos de seu tio chicoteassem para trás como se tivessem sido atingidos por uma parede de vento. Parecia que Leonel de repente tinha se tornado 10 vezes maior que seu tamanho original, seu corpo pairando sobre a capital e seu impulso fazendo a terra tremer. Névoas de névoa violeta subiram ao redor de seu corpo, uma visão que fez as pupilas de seu tio se contraírem em pequenos buracos. O rugido abafou todas as coisas, até mesmo seus pensamentos. Só muito tempo depois é que compreenderam que não foi um rugido que ouviram, mas sim a vontade do coração de Leonel. Sem outra palavra, ele se virou e começou a se afastar antes de fazer uma pausa repentina. Ó, certo. Usei meu pingente imperial para reivindicar a Cidade Branca, se bem me lembro. Espero que ninguém tenha estendido a mão para pegar minhas coisas. Com isso, Leonel piscou e desapareceu. Capítulo 971. Cabeçadas. A risada do Imperador Falks ecoou pelos jardins primaveris. Ele riu tanto que os pássaros se dispersaram e a força ao seu redor pareceu deformar-se. Se não fosse por certas proteções colocadas ao redor do palácio, talvez toda a terra tivesse ouvido sua risada. O tio de Leonel logo foi procurar o pai neste estado.
Francamente, ele ficou sem palavras. Talvez se a Terra ainda fosse um mundo de terceira dimensão, a rebelião de Leonel seria completamente sem sentido. Havia simplesmente 1 milhão e uma de maneiras de acabar com qualquer esperança que ele tivesse de cumprir seus objetivos. Havia um limite para o que meros mortais poderiam fazer nesse aspecto, especialmente quando o Império já havia unificado toda a Terra. Agora que a Terra mais uma vez tinha inimigos para enfrentar do lado de fora, a legião de assassinos havia retornado ao seu devido lugar como protetores do Imperador, então também não havia essa base para Leonel usar. Pode-se dizer que se a Terra estivesse na terceira dimensão, eles teriam o luxo de rir e ver as ambições de Leonel fracassarem. Afinal, ele era de carne e osso, às vezes não havia necessidade de ser tão duro com a família. Mas, nesse tipo de situação, era muito diferente. Não só a Terra entrou na quinta dimensão, Leonel claramente tinha métodos para viajar livremente entre os mundos. Além disso, eles sabiam que ele tinha um pai bastante insondável, e o tio de Leonel sabia bem o quanto a mãe de Leonel amava e que tipo de temperamento ela tinha com certas pessoas. Tudo isso para dizer que se a mãe de Leonel soubesse das ambições de Leonel, ela provavelmente passaria diretamente para ele sua posição como princesa herdeira. E mesmo que o Imperador Falks anulasse, ele acabaria tendo que lutar contra o neto e a filha. Se as coisas continuassem assim, especialmente porque Leonel era um pirralho que talvez não fosse capaz de ver o quadro geral, a Terra poderia subitamente ser abalada por um conflito interno quando suas lâminas deveriam estar apontadas para o exterior. Sabendo de tudo isso, apesar do fato de Galairon raramente ter questionado seu avô em sua vida, ele ainda não pôde deixar de falar. Pai imperial, isso é realmente motivo de riso? O Imperador Falk soltou uma gargalhada, seu cabelo branco dourado brilhando enquanto suas íris esmeraldas brilhavam. Olhe isso, Galairon. Ele está até contagiando você. Você realmente me questionou pela primeira vez. Galairon franziu a testa ligeiramente antes de sua expressão se tornar um tanto amarga. Talvez apenas seu pai pudesse fazer sua expressão distorcer assim. Você deveria aprender um pouco mais com aquele pirralho. Você precisa ser mais rebelde. Você não acha triste que eu tenha dado a posição de herdeiro da coroa para sua irmã mais nova e não para você? Você pensaria que isso teria gerado pelo menos um pouco de ressentimento em você. Eu esperava encontrar algumas tendências ocultas, talvez alguns esquemas enquanto você puxava a quadra para o seu lado. Como é que sua irmã se foi há décadas e você não fez nada? Estou bastante decepcionado. Galairon ficou sem palavras. Seu pai estava lamentando. Ele não estava tentando iniciar uma rebelião? Mas, isso poderia. O príncipe realmente não tinha ideia de como deveria abordar isso. As palavras de Leonel não poderiam ter sido mais claras. Sim, aquele pirralho finalmente ganhou coragem. Já estava na hora. Galairon quase engasgou com o ar. Esta foi a coisa mais vulgar que ele já ouviu seu pai dizer. O que diabos estava acontecendo hoje? A última vez que ele veio aqui, ele era muito amor perfeito. Ele me odiava, mas mal demonstrava isso, deixando seu propósito ser distorcido pelas ideologias de outra pessoa. Um homem de Falks deveria pensar por si mesmo. Mas pai imperial ele é. Galairon balançou a cabeça. Ele está sendo bastante desavergonhado. Este foi o melhor argumento que Galairon conseguiu pensar. Ficou claro que ele ficou completamente sem palavras por seu pai. Desavergonhado? Eu acho que é o oposto. Se quisesse, poderia esgueirar-se pelas sombras, nunca deixando ninguém saber seu propósito antes de atacar repentinamente em um momento crítico. Mas na verdade, ele veio aqui para lançar um desafio direto. O que há de tão vergonhoso nisso? Isso não é o que quero dizer. Você quer dizer recursos? Bem, o pirralho está certo. Devo muitos presentes de aniversário a ele. Depois de ouvir isso, Galairon realmente não sabia mais o que dizer. Ele e seu próprio filho eram como duas pessoas sãs em uma família cheia de maníacos. Quer fosse seu cunhado, seu sobrinho, sua própria irmã mais nova, sua mãe, até mesmo. Eles eram todos loucos. Às vezes ele se perguntava se em algum momento ele havia sido trocado por outra criança. Ele não sabia porque estava tão surpreso. Este foi o mesmo pai dele que riu muito depois de saber que Leonel quase destruiu o Forte Azul Real. Para colocar esse assunto em perspectiva real, o seu Império da Ascensão sabia da ameaça do oceano há muito tempo. Royal Blue Fort foi uma de suas peças de xadrez mais poderosas para combater essa espécie de invasão. No entanto, seu pai riu disso como se não fosse nada. O Imperador Falks finalmente parou de rir e balançou a cabeça. Sua visão ainda é muito estreita, Galairon. A razão pela qual ele pode fazer isso é porque ele conhece o seu valor. Ainda há algumas coisas que são inconvenientes para mim fazer pessoalmente, enquanto ele está bem ciente de que talvez seja o guerreiro mais forte da Terra no momento. As feras oceânicas são apenas o começo. Outra guerra está chegando. Enquanto ele estiver trabalhando, quem se importa se ele leva alguma vantagem? Dito isto, ele ainda terá que pagar um preço por nos deixar para trás e ir atrás de saias. A expressão de Galairon se contraiu, lembrando-se de repente que Leonel havia mencionado a Cidade Branca antes de partir. O Imperador Falks caiu na gargalhada, esta ainda mais barulhenta que a anterior. Ele gosta muito de sua moral elevada, certo? Eu gostaria de ver o que ele faz quando essa elevação moral é exatamente o que o impede de conseguir o que deseja. Galairon sentiu uma dor de cabeça chegando. Ele realmente não estava pronto para lidar com a logística de cabeçadas entre um príncipe e a família do grande primeiro-ministro Dove. Capítulo 972, então. Cidade Branca era a mesma cidade que Leonel havia derrubado do céu para esmagar a Nared e a variante inválida. Verdade seja dita, ele acabará de se lembrar que havia trocado o pingente imperial de rubi que ganhou por isso. Ele pensou que poderia ser uma maneira conveniente de começar. Afinal, ele não tinha paciência para construir uma nova cidade, embora fosse o único apto para fazer tal coisa. Quanto ao motivo pelo qual Leonel queria a cidade, seria um forte conveniente. Além disso, ele ainda tinha a enorme arte da força espacial que ele poderia reparar e usar novamente.
Antes ele só poderia usá-lo uma vez antes que ficasse muito danificado, mas ele estava mais do que confiante em torná-lo ainda mais resistente agora. Porém, seria necessária uma formação ainda mais poderosa para se mover em um mundo da quinta dimensão. Leonel não tinha muita certeza do que aconteceu com a Cidade Branca. Ele havia deixado cair bem na frente da capital imperial. E agora que pensou nisso, deveria haver uma segunda cidade nos arredores, sem falar na terceira cidade que foi aquela que ele derrubou. O estado da Cidade Branca deveria ser terrível se não fosse tocado. Afinal, não sairia ileso de tal coisa. E também não havia como saber se ainda estava na capital ou se foi transferido para outro lugar. Verdade seja dita, Leonel não prestou muita atenção quando veio para cá. Ele estava se movendo rápido demais e estava totalmente focado em destruir a capital para causar comoção. Bem, ele conseguiu fazer isso, então agora estava satisfeito em se estabelecer e ganhar algum dinheiro. No entanto, quando Leonel colocou os olhos na Cidade Branca, sua sobrancelha se contraiu. Se não fosse pelo fato de que ele ainda podia sentir os remanescentes de sua matriz espacial em grande escala, ele nem sequer teria conectado as duas cidades em uma só. A Cidade Branca que ele conhecera não estava em lugar nenhum. A cidade tinha quase o mesmo tamanho de sempre. Como Terrain nunca conquistou totalmente seu próprio mundo, suas cidades foram propositalmente construídas em grandes dimensões para que pudessem acomodar um grande número de pessoas e enormes somas de recursos. Isso queria dizer que era enorme, com cerca do dobro do tamanho de uma cidade grande normal. Porém, o que chocou foi a quantidade de pessoas e a agitação. A economia estava crescendo a um nível entorpecente. Leonel quase podia sentir o cheiro do dinheiro no ar. Mas o que talvez tenha sido mais chocante foi que talvez apenas metade do número de pessoas aqui fosse realmente da Terra. Quanto à outra metade, eles tinham assinaturas energéticas claras que os marcavam como estranhos a este mundo. O que Leonel não sabia era que a Cidade Branca e as outras cidades Skyfall, como eram agora conhecidas pelo povo da Terra, haviam se tornado centros de comércio e diplomacia. As outras cidades Skyfall foram arrasadas. Mas essas duas, Cidade Branca e Cidade Negra, a última das quais já havia tomado a capital imperial com a cidade Keafir, foram as duas que permaneceram e se tornaram grandes pontos turísticos. O imperador Falques não permitia que as pessoas viajassem livremente pela Terra, mas isso fazia todo sentido. Os recursos que a Terra tinha como uma terra talentosa estavam muito além do que muitos mundos desastres poderiam esperar ter. Para caçar na Terra, era necessário pagar um preço exorbitante, geralmente valendo mais do que os recursos que conseguiríamos reunir. No entanto, muitos ainda se arriscaram e pagaram esse preço porque o talento das feras aqui estava muito além do que poderiam encontrar em outros lugares. Os cristais bestiais da Terra proporcionaram uma oportunidade única para aumentar a força de suas habilidades. Qualquer um que tivesse algum tipo de dinheiro definitivamente mandaria seus filhos para cá. O resultado foi que a Terra nadava com mais dinheiro do que sabia o que fazer com ele. Muito menos roubar uma guilda de criação de força, Leonel deveria estar pensando em roubar os cofres de seu avô. Tudo isso para dizer que a cidade que Leonel estava em cima de seu tesouro de prancha de surf preta, há muito tempo atualizada por ele ao ponto de poder ficar a centenas de metros de altura, mesmo em um mundo de quinta dimensão. Era um enorme poço de recursos. E no entanto, Leonel sabia que não poderia tocá-lo casualmente. A expressão de Leonel ficou fria. Não havia como esta cidade funcionar sozinha, definitivamente estava sendo controlada por alguém. Embora Leonel não tivesse ouvido a risada do avô, podia muito bem imaginar o sorriso brilhante daquele velho. Era quase mais irritante que aquele velho fosse mais bonito do que deveria ser na sua idade. Leonel quase quis dizer-lhe que o seu tempo tinha acabado e que desistisse, mas sabia que isso só o faria parecer ainda mais amargurado do que já estava. O que ele deveria fazer? Ele não poderia simplesmente expulsar essas pessoas. Mesmo que metade deles não fosse da Terra, a outra metade dependia deste lugar para sobreviver. Eles já construíram suas vidas e famílias aqui ao longo dos últimos 3 anos. Ele também não podia usar a força. Como reagiria alguém que tiranicamente assumiu o controle de sua casa depois de viver em paz por tanto tempo? E ele definitivamente não poderia simplesmente matar todos eles. Só de relance, Leonel percebeu que praticamente não havia ninguém na pobreza neste lugar. Embora o genocídio de seu avô fosse algo que Leonel nunca poderia aceitar, o que ele teve que aceitar foi o quão boa era a posição que ele havia colocado à Terra. Eles estavam em um lugar onde todos os terráqueos poderiam prosperar e se beneficiar sem precisar de nada. Leonel ficou distante da cidade, pairando no ar com sua prancha de surf. Depois de um momento, seu lábio se curvou. Com um aceno de braço, ele enviou várias mensagens. Já era hora de ele começar. Família Dove, não é? Vamos brincar então. Capítulo 973. Governança. Leonel passou pelos portões da cidade completamente invisível aos olhos dos guardas. Ele não tinha vontade de passar por um processo de inspeção nem tinha nada que provasse seu status de príncipe fora de seu rosto, então sentiu que não valia a pena. Depois que ele estava distante, ele encontrou um local para reaparecer e se misturou à multidão. Porém, com apenas alguns minutos de observação, Leonel percebeu que as coisas não eram tão simples. Quer fossem os residentes da Terra que viviam aqui ou os turistas de outros mundos, cada um tinha os seus próprios cartões de identificação. Levou apenas um momento para Leonel perceber que a Terra havia substituído seu sistema de monitoramento original por outro. O que foi surpreendente, porém, foi que esse sistema de monitoramento era menos intrusivo e o mais surpreendente. Girava em torno do mesmo relógio de pulso que as pessoas da Terra sempre tiveram. É claro que os estrangeiros não recebiam seus próprios relógios de pulso. Em vez disso, eles receberam crachás que deveriam usar para verificar suas compras. Essencialmente sem relógio de pulso ou crachá de turista, só se poderia andar pela cidade sem rumo, sem se beneficiar de nada. Enquanto Leonel continuava andando, ele percebeu mais detalhes.
Por exemplo, os estrangeiros tinham de pagar um imposto sobre vendas mais elevado, eram impedidos de entrar em certas regiões e só podiam alugar propriedades, mas não podiam possuir nada. Tudo de cima a baixo foi meticulosamente organizado e, apesar de procurar, Leonel não encontrou sinais de corrupção e, o que é mais chocante, de pobreza. Era como se todas as pessoas da Terra tivessem ascendido simultaneamente em status. Mas Leonel sabia que isso estava longe de ser o caso. O ponto cruel disso era que o pobre já havia sido morto por seu avô. Tudo o que restou foram indivíduos com grandes conexões, riqueza e afiliações políticas. É claro que nenhum país ou mundo poderia funcionar sem trabalhadores ou aqueles que desempenhassem empregos menos lucrativos e, no entanto, parecia que esta questão também tinha sido resolvida. Parecia que a Terra havia começado a treinar seus próprios artesãos da força ou convidou os artesãos para automatizar grande parte do processo de trabalho, e onde era impossível fazer isso, havia o povo do terreno. Leonel já tinha notado que não havia pobreza e isso era verdade. Mas isso estava apenas na sua cara, favelas sujas e ruas sujas, de certa forma. A verdadeira base do que permitiu que as pessoas da Terra continuassem vivendo seus estilos de vida exuberantes enquanto tudo na cidade parecia funcionar por conta própria. Eram os trabalhadores discretos vestindo túnicas e calça cinza, deslizando pela cidade silenciosamente com as cabeças baixas, os olhares grudados para o chão. A invasão do terreno não terminou apenas com a guerra. Afinal de contas, as próprias cidades resultaram num afluxo de dezenas de milhões de pessoas que tinham sido essencialmente arrancadas das suas casas pelos seus senhores da cidade. Depois que seus lordes da cidade morreram, eles ficaram para trás sem nada e sem como voltar para casa, deixando-os presos na terra sem recurso ou poder para fazer qualquer coisa. Na verdade, Leonel a certa altura presumiu que o avô mandaria massacrar todos eles. A imagem que ele tinha do avô era a de um homem cruel, disposto a fazer qualquer coisa para manter seu poder e dar um passo à frente. Em última análise, dezenas de milhões de cidadãos do terreno, embora muito menos talentosos do que as pessoas da Terra, eram uma ameaça ao seu progresso. E ainda assim, eles estavam perfeitamente integrados a tal ponto que até Leonel quase não os notou. Com mais algumas observações, Leonel também entendeu isso. Entendo. Então ele criou um sistema de hierarquia com a promessa de que aqueles nascidos daqui a 5 gerações se tornariam verdadeiros cidadãos da Terra. Com esta promessa em vigor, a população actual de Terrain está a viver vidas silenciosas e pacíficas e está até a ajudar a Terra a resolver o seu claro problema populacional. Desde que não causem problemas, daqui a 4 gerações poderão dizer que eles deram à luz filhos que eram verdadeiros povos da Terra. Depois de apenas 1 hora de caminhada pela cidade, Leonel já tinha visto várias do que ele classificaria como lojas sensuais. Quer fosse uma pequena boutique que vendia lingerie feminina ou até mesmo algo mais na sua cara, como lojas de brinquedos sexuais, eles estavam aqui em grande número. Além disso, Leonel tinha visto muitos pais andando com crianças e recém-nascidos. Tal coisa teria sido impossível de ver logo após a metamorfose e a maioria das crianças não sobreviveu à calamidade por razões óbvias. Leonel podia sentir um claro impulso para que as pessoas da Terra tivessem filhos. Apesar de haver tantas lojas sensuais, não havia um único bordel à vista. Além disso, apesar do fato de uma mulher do terreno poder ter um bebê de 5ª geração, desde que dormisse com um homem da Terra, parecia haver uma barreira invisível entre os dois grupos. Percebendo todas essas sutilezas, Leonel ficou surpreso. Este nível de governação estava muito além das suas capacidades. Ele não pôde deixar de sentir um pouco de respeito por seu avô. A inteligência emocional de Leonel funcionou melhor em microescala. Claro, ele também poderia impactar as coisas em um nível macro, com a forma como quase destruiu a fundação da Valiant Heart Mountain com apenas algumas ações, mas ele ainda sentia que faltava a nuance e a graça que seu avô tinha. Porém, a cada passo que Leonel dava pela cidade, ele parecia absorver algo diferente, mudando seus ideais e reconstruindo-os com novos pensamentos. Para aqueles que passavam por ele, quase parecia que ele estava em um estado de transe de iluminação. Antes que Leonel percebesse, ele havia chegado ao fim de sua jornada e se viu no que deve ter sido a mansão do senhor da cidade. Embora agora a bandeira da família Dove voasse alto e orgulhosa. Pare! A propriedade do grande primeiro-ministro está fechada para estranhos. Leonel continuou andando como se não tivesse ouvido nada. Justamente quando os guardas queriam agir, encontraram as pernas enraizadas no chão. Capítulo 974. Escritório de canto. Os guardas da família Dove olharam para baixo em estado de choque, apenas para descobrir que suas pernas haviam sido subitamente envoltas em pedra. Naquele momento, não foram apenas os guardas da família Dove que ficaram chocados, mas os turistas da região que tratavam a propriedade como um ponto de referência para visitar também ficaram atordoados e silenciosos. Durante todo o tempo que passaram aqui, ninguém se atreveu a causar problemas. Esta foi a primeira vez que eles viram tal coisa. Claro, o que a multidão não sabia era que isso não era verdade. Como poderia não haver maçãs podres? Acontece que esses indivíduos foram tratados rapidamente e com o máximo sigilo. Quase ninguém sabia que tais eventos haviam ocorrido. Mas Leonel era o príncipe do império. Ele não poderia exatamente ser parado antes do tempo, certo? Um par ofuscante de asas de ouro branco apareceu nas costas de Leonel num piscar de olhos. No momento, ele estava do lado oposto do portão. No seguinte, ele saltou, pousando suavemente do outro lado enquanto uma pequena rajada de vento acompanhava seus movimentos. Leonel avançou com as mãos nos bolsos. Todos os guardas que avançaram encontrarão-se cimentados no chão, não feridos, mas completamente incapazes de se mover. A diferença foi tão marcante que abalou profundamente os observadores. Eles não tinham como saber quem era esse jovem. Leonel lançou um olhar para frente. O Dove State era vitoriano em sua construção.
Tinha uma sensação um tanto parecida com um castelo e um tanto moderna. Tinha grandes arcadas para cada uma de suas janelas que combinavam perfeitamente com o design. Além disso, havia algumas torres embutidas nele com uma estrutura que finalizava a pintura de um belo quadro. As cercas e portões que cercavam a propriedade não obstruíam em nada a vista. As ações de Leonel eram claras para todos verem, desde o deslizamento sobre a grama perfeitamente aparada até o momento em que começou a subir as escadas até as portas largas. Para surpresa das pessoas que assistiam, em vez de os alarmes começarem a soar, as portas se abriram, revelando um homem vestido com um uniforme arquetípico de mordomo. Tudo, desde suas luvas brancas imaculadas até seu relógio de bolso dourado e as abas de seu terno, eram perfeitos. Bem-vindo, Príncipe Leonel. A família Dove sente-se honrada com a sua visita. Foi então que os guardas de repente entenderam que estavam tentando deter o príncipe de um império. Não só isso, mas uma onda tomou conta da multidão. Muitos deles eram o povo da terra. No instante em que ouviram o nome de Leonel, as coisas fizeram sentido e um olhar de reverência inundou suas expressões. Para as pessoas de fora da terra, Leonel era um criminoso procurado. Para o povo da terra, Leonel foi o homem que derrubou uma cidade que pôs fim a uma guerra. O que era importante para uma família imperial? Era garantir que eles mantivessem o amor e a adoração do povo. Quanto mais reverenciados, mais parecidos com deuses pareciam, mais poder conseguiriam consolidar. Francamente, Leonel não esperava tal reação ao seu nome. Afinal, o povo da terra deveria saber que ele também era um criminoso. No entanto, parecia que seu avô havia aproveitado uma oportunidade. Leonel não pôde deixar de ficar surpreso com a audácia do avô. Ele sabia que Leonel se opunha a ele, mas na verdade ainda agiu para aumentar a lenda de Leonel. O que ele faria se o povo o reverenciasse mais como príncipe do que como imperador? Leonel soltou uma espécie de risada sem palavras. Seu avô. Ele era o bastardo mais arrogante que Leonel já conheceu. Leonel deu um sorriso gentil ao mordomo. Desculpe por tudo isso, acabei de voltar e não tenho as credenciais, então só pude escolher esse tipo de método grosseiro. Falando nisso, tenho que agradecer à família Dove por cuidar tão bem da minha cidade. Isso está muito além do que eu imaginava que voltaria. O mordomo foi pego de surpresa pelo sorriso de Leonel. Era um sinal óbvio de desrespeito que um mero mordomo viesse cumprimentar um príncipe. Então por que ele estava sorrindo? Mas o principal problema foi que o mordomo de repente achou difícil continuar com uma abordagem obstinada. Dito isto, seu lábio se contraiu ferozmente quando ouviu a segunda metade do discurso de Leonel. Este príncipe. O mordomo saiu do choque quando de repente sentiu Leonel dar um tapinha em seu ombro. Antes que pudesse reagir, Leonel convidou-se a entrar, passando por ele e entrando na residência. Sem precisar nem mesmo do mordomo para guiá-lo, Leonel corria pela casa como se morasse aqui. O mordomo estendeu a mão para tentar parar Leonel, mas apesar de Leonel parecer estar andando devagar, ele já estava 20 metros à frente dele quando o mordomo reagiu. A pior parte é que a direção que Leonel estava tomando não era onde o mordomo originalmente queria levá-lo. De acordo com suas ordens, ele deveria trazer Leonel para a jovem senhorita. Mas Leonel estava indo exatamente para o lugar onde o jovem mestre e o grande primeiro-ministro Dove estavam. Um suor frio cobriu as costas do mordomo. Este príncipe realmente não sabia seguir as regras de etiqueta. Mas por que foi tão difícil ficar bravo com ele? Leonel percorreu 3 andares e 5 corredores até chegar a um escritório de canto com vista para a cidade. Com apenas uma pequena batida, ele entrou com um sorriso gentil no rosto. No momento em que Leonel entrou, encontrou que quase sentiu ser um par de gêmeos olhando para ele. Tanto Tyrion quanto seu pai pareciam ter sido feitos do mesmo tecido. Apesar de surpresos com a aparição de Leonel, inicialmente não pareceram reagir muito. Só quando Leonel se sentou ao lado de Tyrion e de frente para o grande primeiro-ministro Dove é que os dois finalmente sorriram levemente. Assim, 3 sorrisos falsos se encontraram em um único escritório de canto. Capítulo 975. Tudo certo? Foi só depois de conversar com pai e filho que Leonel finalmente começou a perceber algumas diferenças entre eles. Ambos usavam óculos, ambos estavam vestidos com elegância, ambos tinham atitudes comedidas e controladas. Podia-se dizer que a única diferença entre eles era que o pai de Tyrion tinha um leve grisalho no cabelo, mas estava claro que mesmo isso era desaparecendo à medida que absorvia a força dia após dia, assim como o avô de Leonel também ficava cada vez mais jovem. Serei honesto, não culpo vocês dois. A dupla pai-filho foi pega de surpresa. Normalmente, isso se transformaria em um jogo de pressão para ver quem iria quebrar e ser forçado a falar primeiro. Na maioria dos casos, quem falasse primeiro seria visto como o mais nervoso dos dois e, portanto, ficaria do lado perdedor da discussão a partir de então. Mas Leonel não só não esperou como começou a falar quase imediatamente. Era difícil dizer se ele simplesmente não estava acostumado com essa etiqueta real ou se isso era uma tática para despistá-los. Ao mesmo tempo, também não tenho paciência para jogar estes jogos. Estou com um pouco de falta de tempo. Não serei jovem para sempre, você sabe. Então, que tal eu expor as coisas como as vejo? Leonel sentou-se confortavelmente em sua cadeira e continuou a sorrir. Vocês dois não são meus inimigos. Acontece que vemos as coisas de maneira diferente. Para você, isso é necessário. Embora vocês possam ser uma família do grande primeiro-ministro agora, à medida que a terra se expande e o seu território cresce, é impossível dizer que o seu poder permanecerá o mesmo. O melhor caso é que isso se dilua. O pior caso é que você seja esquecido nos anais da história e levado junto com outras famílias nobres que não conseguiram continuar a atender aos padrões elevados. Esta, no entanto, também é uma oportunidade para você. Agora, de repente, você tem amplo espaço para crescer, enquanto no passado você já havia atingido um teto que não conseguia ultrapassar. Então, se um pirralho como eu reivindicar uma cidade com um pouco de mérito e depois desaparecer de repente por 3 anos, não seria surpreendente que você escolhesse entrar.
Afinal, há muitas coisas que você poderia dizer. Por exemplo, você poderia alegar que esta não é a cidade branca que reivindiquei. Praticamente não há partes da cidade que uma vez afirmei permanecer e até mesmo uma pessoa racional poderia concluir que esta não era mais a minha cidade. Para começar, os olhos de Tyrion se estreitaram, mas ele se recuperou rapidamente, continuando a ouvir as palavras de Leonel sem dizer nada. É claro que nenhum desses truques mesquinhos realmente importa. Em última análise, sou um príncipe e esta cidade foi reivindicada para mim em virtude de um pingente imperial. Se você olhar as coisas desta forma, em termos de lugares na Terra que representam o prestígio da família imperial, a capital imperial é a número 1, e esta cidade pode muito bem ser a número 2. No entanto, tenho certeza de que vocês, pai e filho, são inteligentes o suficiente para entender isso também, o que significa que vocês têm vários outros truques na manga. Se eu estivesse no seu lugar, poderia mandar meu mordomo me receber e anunciar meu nome e cargo aos presentes. Talvez muito rapidamente a reverência que as pessoas tinham por mim tomasse conta e eu andasse pela cidade, descobrindo de repente que não conseguiria dar um passo sem que alguém olhasse para mim com um olhar de adoração. Se isso acontecesse, eu poderia ficar cheio de mim mesmo e acreditar que era intocável. Assim que comecei a acreditar nisso, também poderia pensar que arrebatar a cidade branca à força era algo contra o qual os cidadãos desta cidade não lutariam e até mesmo algo que poderiam aceitar de braços abertos. Mas se eu fizesse isso, estaria caindo em uma armadilha, não estaria? Desta vez, até mesmo o grande primeiro-ministro Dove não pôde deixar de estreitar o olhar, olhando atentamente para Leonel. Ao contrário do filho, porém, ele não fez nenhuma tentativa de esconder essas mudanças. Porque se eu fosse você depois de ter feito algo tão tolo, eu iria embora em silêncio enquanto permitia que os alicerces da cidade que construí cuidadosamente desmoronassem um por um. Por exemplo, posso usar os contratos que assinei com comerciantes para manipular a economia da cidade. Afinal, esses contratos foram assinados com a Cidade Branca, não com a capital imperial ou com o Império da Ascensão. Esses comerciantes podem começar a se retirar, diminuindo a qualidade de vida nesta cidade e transferindo-a para a Cidade Negra. Assim que eu terminar de fazer isso, esses comerciantes poderão começar a exigir taxas de impostos mais baixas, pois terão menos clientes para quem vender. Como eles seriam capazes de proteger suas margens de lucro sem alguma ajuda minha? Quando pensei que o problema estava resolvido, de repente percebi que os caçadores que vieram para a Cidade Branca para obter certificados para caçar feras nas redondezas despencariam repentinamente. E por que não? Os comerciantes teriam sido forçados a baixar os preços e regatear os seus produtos. Ao mesmo tempo, provavelmente teria sido forçado a aumentar o preço da certificação apenas para manter a cidade funcionando. Porque eles continuariam a vir aqui quando poderiam ir para a Cidade Negra. Então, justamente quando tudo parecia estar desabando, os nobres que você tem em seus bolsos finalmente começariam a reclamar. Se eu perdesse a paciência e usasse a força para reprimi-los quando eles tinham assuntos legítimos para reclamar, eu pareceria um tirano, não é? A essa altura, eu mal seria capaz de sustentar a manutenção da cidade e o último prego no caixão seria o povo de Terrain. Como eu poderia alimentá-los e vesti-los sem dinheiro? Sem os devidos cuidados, suas residências se deteriorariam, resultando na formação de verdadeiras favelas na cidade e, em última análise, fazendo com que muitos quisessem se mudar. Simplesmente assim, a Cidade Branca entraria em colapso sob meu governo em mais ou menos 6 meses a 1 ano. Isso é tudo, certo? Leonel continuou a sorrir levemente, observando a dupla pai-filho. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.